Tá entrando no ar mais um Ânima Podcast, podcast mais católico desse Brasil. Eu sou Kênia e tô aqui com... Sempre azul, Bertaldinho, marido da Kênia, que está em minha homenagem toda de azul. Faltou apenas e tão somente a Nossa Senhora do Bertaldo, que nunca está nessa mesa. Por quê? Porque ela está no cenário. Cadê? Tá aqui Está atrás aqui do atrás cenário. de você. É por isso, tá aqui atrás protegendo. E agora também temos ali quem? Ah, o queridíssimo Carlos. Beato Carlo Acutis. Muito bem. É isso, mas não sei se a câmera tá pegando. Tá pegando. Ah, tá, lindinho aqui. Tá ali atrás de Kênia. Fofo. É isso. E para o nosso bate-papo de hoje, nós vamos falar um assunto que as pessoas estão perguntando muito e que a gente está vivendo, né, que é o jubileu. E para falar sobre o jubileu, sobre Porta Santa, explicar tudo isso para as pessoas, nós convidamos o Frei Juan Manuel Zanutti. Bem-vindo, Frei. Muito obrigado a vocês por convidar-me aqui. E bom, estamos aqui para esse bate-papo. Muito bem. Olha, gente, o Frei Juan, ele é bacharel em teologia pela Faculdade de Teologia de Granada, da Espanha, secretário provincial da província de São Tomás de Vila Nova, dos Agostinianos Recoletos, e atua na pastoral da paróquia Santa Mônica no Leblon, aqui na zona sul do Rio de Janeiro. Não é isso? Isso mesmo. E é, como vocês podem ver pelo sotaque, Carioca. Brasileiro, carioquíssimo. Carioca. Um carioquíssimo da Argentina. Não, mas Sim. sabe que há um decreto do prefeito que diz que uma pessoa que fica no Rio de Janeiro durante um dia é carioca. Durante um dia. Um dia. Pronto, o senhor está aqui há quanto tempo? Há um decreto. No Rio, uns 6 anos, mas Pronto, no carioca. Brasil já 11 anos. Carioca. O senhor tá carioca Total. já. Tá bom. Mas eu sou meio marajoara também, né? Paraense. Porque Ah. foi meu primeiro amor. Ah, Antes de vir no entendi. Rio, eu estava no Marajó, na missão. E bom, eu sou marajoara, né? Da cidade de Breves. E agora carioca também, né? Agora. Muito Olha, lá com o Dom José Luiz Ascona, que estava lá, Sim, e depois... sim, ele era o bispo. Ele era o sim, bispo? sim. Ainda era o bispo quando eu estava lá. Que ótimo. Foi. Ele é um homem especial, viu? Foi um homem muito especial. Especial. Muito de Deus. Especial. Eu vou te dizer que eu tive uma experiência uma vez de pedir para encontrá-lo, e encontrei na paróquia de Santa Mônica. Pensei que ele ia falar comigo durante 3 minutos. Ele falou comigo durante 2 horas. Nossa. Ele rezou por mim e a minha vida daquele dia em diante mudou com aquela oração que foi feita por Dom José Luiz Ascona. Sim, um homem Lhe muito digo ungido. isso, muito ungido. Sim. Muito. E por onde anda ele? Que agora todo mundo vai querer oração de Dom Não, é que Ascona. Dom José faleceu. Ah, ele faleceu quando? no ano passado. Ah, que dó. Faleceu em novembro. Ele tinha Então agora um está câncer. intercedendo do Está céu. intercedendo por nós, É. agora, pelo Marajó, né, e por Sim. todos nós. Ele faleceu depois de um câncer, né, muito agressivo que ele tinha, um tumor. E, bom, ele veio a óbito no ano passado. Foi sepultado aonde? Está em Soure, na capital, desculpa, onde está a Catedral de Soure, que Soure seria a principal cidade do Marajó. Como é o aí- nome da cidade? Soure. Soure. Soure, isso, Soure. Fica umas 2 horas de lancha rápida de Belém do Pará. Em Soure está a catedral e aí está Dom José Luiz. Os restos mortais Porque dele o estão aí. Marajó como é que se chega no Marajó? Depende do lugar. Você primeiro precisa ir a Belém do Pará, que é a capital do Pará. E de Belém do Pará, eu, por exemplo, para ir na cidade onde eu morava, eu tinha que pegar um barco às 6 da tarde, dos portos de lá. E depois de 12 horas, às 6 da manhã, às 7 da manhã, chegava em Breves, que era a cidade onde eu morava. Se eu queria ir para Porteu, que é outra cidade do Marajó, tinha mais 3 horas ou 4 de barco ou 2 de lancha. Depois, dependendo se você vai para Anajás, é mais 7, 8 horas desde Breves. Se é para Bagre, é pertinho. O Marajó não tem aeroporto. Tem. Em Breves temos aeroporto. Soure tem um aeroporto. Anajás também tem uma pequena pista. Tem essas possibilidades, só que não tem praticamente voos. Será 1, 2 voos por semana, depende. Eu Ou sei que seja, tem o um pessoal voo lá anda de lancha. de lancha ou de barco. Tinha uma lancha, ultimamente tem mais barco do que lancha. Você viu como é que o Frei Juan tá mais brasileiro que a gente? Porque ele tá Eu nunca explicando fui pra gente como é que explicando vai pra pra... gente como é que vai o Marajó. Mas é uma paixão. Vocês poderiam ir. Eu nunca fui ao Marajó. também. É maravilhoso. É maravilhoso. E o povo muito acolhedor. Muito que acolhedor. coisa Mas boa. você está dizendo que leva 12 horas de barco. De Belém. De Belém. De Belém do Pará. Não, mas... Mas tem uma linha, uma companhia aérea, que ela te leva de Belém a Breves em 1 hora. Só que os voos geralmente são quarta-feira ou quinta-feira, dependendo.
Mas de avião a avião ou daqueles... De avião de 8 passageiros. Não, eu prefiro ir de barco. Mas eu fui Qualquer nesse... coisa eu nado, é melhor. Eu fui nesse e Nadar é mais fácil que realmente voar. compensa, Compensa porque e é de- uma hora só Então, contra 12, 13. mas é uma hora só tendo que rezar o rosário ou uma hora só o avião vai Você bem? não reza o rosário todos os Eu dias? rezo todo dia. Então, Todo é só dia. rezar nesse momento. Pronto, Já resolvido. tá, Aí resolvido. vai Tem que ter chegar fé. lá. Homem de fé tem que ter fé, né? Gostei. Mas veja que coisa, né? A prelazia do Marajó está 12 horas de Belém. Sim. Bom, breves. Porque se você quer ir a Soure, tem um barco que é tipo uma balsa que leva umas 4 horas até Camará. E de Camará você precisa fazer umas 40 minutos até Salvaterra, depois cruzar a outra balsa até Soure. Ou você tem uma lancha rápida de 2 horas e meia que te leva de Belém a Soure diretamente. Agora, todas aquelas conversas difíceis sobre o Marajó, aquilo é aquilo mesmo? É real, é real. O que não é real que ninguém faz nada, né? Porque nós estamos o aí que já é real faz é que um ninguém Ou século. faz seja, que as nada. crianças são abusadas, que tem tudo isso. São vendidas. Sim, se a gente justamente denuncia isso, Dom José Luiz denunciava isso, nós estamos lá fazendo presença faz muito tempo. Imagina que os agostinenos recoletos estamos no Marajó desde 1928. E todo esse tempo trabalhando, quando você vai descobrindo certas coisas, você vai denunciando. Claro que sim, Dom José Luiz, realmente esse trabalho que fez, muitas vezes era de denúncia, como bom profeta, né? Ele anunciava a palavra de Deus e denunciava as coisas erradas. Dom José era assim. É, não deve ser fácil. Agora, Não é fácil, por que não. que desde esse tempo para cá ninguém faz nada? É muito complexa a realidade e tem muitos poderes encontrados, né? Quando você tem certos poderes, até do Estado, metidos dentro de uma sacola grande, é difícil. É difícil. Tem pessoas que depois de ter denunciado junto com Dom José, tiveram que fugir do país, né? São pessoas que a gente até não fala nem a identidade, nada, para resguardar a vida das pessoas. Dom José foi ameaçado de morte, né? A irmã Henriqueta, outra senhora que também estava também ameaçada. Não é tão simples assim. Porque tem gente que está no poder, tem gente com dinheiro, tem gente com prestígio que está envolvido. Aí fica difícil. Lamentavelmente, sim. Imagina que também a precariedade da vida de muitas pessoas ribeirinhas que terminam enviando suas filhas pequenas com a gente fala casquinho. Casquinho é um pequeno barco, uma pequena barquinha. Vão com um casquinho lá e, bom, entram na balsa, essas grandes balsas que vão com muitos produtos até importados e passam pelo Marajó. E vão lá com os obreiros que estão aí nessa balsa, os marinheiros, o que for, e depois elas voltam com 1 litro de gasolina, de gasóleo, algo de comida. Lamentavelmente, isso existe. Existe. E o senhor está falando de criança de quantos anos? E 13, 14, 15, 16 anos, né? Todas se prostituindo. Muitas, não todas, mas muitas, muitas. É muito comum que muitas pessoas, quando você está no barco saindo de um lugar para outro, apareçam. A vezes mamãe, papai com as crianças pequenas. E claro, eles estão acostumados a estar aí e esperando que alguém jogue algo. Muitas pessoas pegam, sei lá, um pacote de bolacha e jogam para eles, né? Lamentavelmente isso é comum. O senhor está falando de brasileiros famintos. Sim, muitos. Brasileiros. Brasileiros. Que passam fome e que tem que prostituir ou tem que se prostituir Sim. para poder Comer. comer. Isso. Isso foi denunciado e, claro, por Dom José Luiz muitas vezes, mas foi denunciado já por muita gente e que a própria mídia falou muitas vezes que era tudo mentira, que No era tudo governo, invenção. no governo que- Bolsonaro isso veio muito, né, na mídia, e muita gente dizia que era loucura, que era invenção, que não tinha nada disso. Vamos ver, não é o 100% da realidade marajoara, mas lamentavelmente tem uma alta porcentagem. Com que fosse um caso só, seria um escândalo que grita aos céus. Mas não é só um caso, são muitos. E ao lado disso também tem um outro povo que se desenvolve, que tem até faculdade federal do Pará, lá em Breves. Então está muito misturado. Tem poucas famílias com muito poder e muito dinheiro que movimentam muitas coisas. E se tem um problema, por exemplo, Marajó, algo típico. Você poderia ter uma estrada
dependendo da época de chuvas, que chove mais, chove menos, poderia ter uma estrada de Belém a Portel, que é uma outra cidade do Marajó, que nós estamos lá, temos uma paróquia lá também. Resulta que essa estrada não sai. E você vai perguntar por quais interesses não sai. Lamentavelmente, a suspeita nossa, eu não tenho nenhum papel para fundamentar isso, mas uma suspeita, é que as grandes empresas de navios não veem conveniência para eles ter uma estrada. Também é verdade que o terreno é difícil, quando chove alaga tudo, deveria ter pontes, fazer uma ponte é complicado. Falam que tem recursos, supostamente estão, mas nunca aparecem. Então, não é tão simples fazer essa estrada. Mas imagina, fazer uma estrada por um lugar que para nós é uma coisa simples, poderia até existir, mas parece que tem interesses que não querem. Certamente. Porque dava para fazer a ponte. É uma pena tudo isso. É uma pena mesmo. Não é? É uma pena e é mais do que uma pena, é uma vergonha. Lamentavelmente, sim. É uma pena e uma vergonha. E que bom que a igreja lá está. Isso eu ia falar isso agora. Que bom que a igreja lá está. Se não, imagina como não estaria aquilo lá. Sim, sim. Nós fazemos presença, né? E também não somente os recoletos, tem padres que são missionários poloneses que estão por aí, temos clero diocesano no Marajó que está aí também, muitos se formaram conosco. Frei Juan Antônio, que vocês devem conhecer, ele é agostiniano recoleto da minha província. Ele foi formador no Marajó. E alguns dos padres que temos hoje no Marajó, o formador foi ele, um frei agostiniano recoleto que formou padres diocesanos, né? Morando lá no Marajó com Dom José Luís e tudo mais. Temos também comunidades católicas, que eu lembro agora, a Renovação Carismática está por lá, temos um instituto novo que é Marajó, o Mundo, as Missões, Shalom estava por lá, Presença estava por lá. Eu já saí do Marajó faz uns 6 anos, então, claro, tem realidades que eu não sei se estão ainda, mas tem presença da Igreja Católica forte por lá. E lá o senhor ficou quanto tempo? Uns 5 anos. Eu cheguei no 2013 até 2018, que eu fui escolhido de secretário, eu morei lá, missionário lá. E veio da Argentina direto para lá? Da Espanha, porque eu estava fazendo a faculdade na Espanha, fiz a profissão solene, me ordenaram de diácono e eu já terminei a faculdade. E aí me enviaram para Marajó. Eu cheguei de diácono. Eu me lembro que foi muito engraçado porque cheguei numa terça-feira e lá em Breves é a novena do Perpétuo Socorro. E claro, cheguei numa terça-feira é dia de novena. E me falou um frei, bom, você que é diácono, você não vai presidir missa nenhuma, né? Eu tenho 2 missas, o outro tem 3 missas, você vai no Perpétuo Socorro. Falei, tá, o que tenho que fazer? Ah, tranquilo, lá vão te falar. Eu cheguei lá, resulta que tinha que fazer as orações da novena, o evangelho do dia, predicar, fazer uma adoração e depois dar a comunhão às pessoas. E depois a bênção final. E ainda bem que tinha uma pessoa lá encarregada, né, Dona Nete, que me ajudou. Ela e o esposo dela e as pessoas que cantavam. E foi assim, foi chegar no Marajó e pronto, vai. Já vai trabalhar, já vai. Missão. É a vida do Frei, né, então. É isso aí. Frei, vamos falar do jubileu. As pessoas têm muitas dúvidas, né? Jubileu, por que é jubileu? Por que é de 25 em 25 anos? Como é que surgiu o jubileu? As pessoas têm... Por que da Porta Santa? Por que Porta Santa? A gente vai perguntar sobre tudo. Vamos começar pelo jubileu, que estamos, né? Que estamos nele. Ele começou em dezembro, não é isso? Que o Papa deu a abertura. E vai até dezembro. Até Epifania do 2026. Ou seja, vamos ter 1 ano e mais um pouquinho. Sim, sim. O primeiro ato do jubileu importante que tivemos nós, eu tive a graça de estar lá, foi das comunicadoras, das comunicações. Depois teve o das Forças Armadas, né? E depois o Papa, lamentavelmente, já não conseguiu estar em nenhum outro. Então, teve a graça de estar lá. E jubileu, quer dizer, jubileu é uma palavra que já vem na Bíblia. Na Bíblia está essa ideia de que cada 50 anos, por exemplo, se você tinha uma dívida com sua família e tinha perdido sua terra é dom de Deus, então você não pode perder. Mas pela dívida pode ser que a família perca um pedaço de terra, um terreno, o que for, o dom de Deus. Cada 50 anos, supostamente, na Bíblia está
essa opção de dizer, bom, é um ano jubilar, é um ano de graça no Senhor e as dívidas han de ser perdoadas. E essa terra, se era da família X, vamos supor da família Silva, teria que voltar à família Silva. Tinha uma professora de Bíblia lá na Espanha que falava para nós disso, que tem muitos detalhes interessantes na Bíblia, e falava, nós não sabemos se historicamente isso foi assim, porém está na Bíblia para que a gente pense que o desejo de Deus é e o que nós fazemos nem sempre é isso, né? Mas aí nos deixava pensando. Mas então, jubileu vem dessa ideia, né, depois de 50 anos, que as coisas meio que se restituem. Volta a zerar, de alguma maneira, jubileu. Jubileu um ano de graça, um ano de santidade. Só que daí até o 1300, que teve o primeiro jubileu na nossa história como Igreja Católica, passou muito tempo, muita água debaixo da ponte, né? Mas, então, nós tomamos essa ideia, mas no 1300, mais ou menos, o Papa Bonifácio VIII, acho que era, não lembro agora, acho que era Bonifácio VIII, ele falou, estava eminentemente acabando o mundo, porque as pessoas estavam somente pensando nelas, e bom, estava tudo muito mal, então falaram, vamos pedir perdão. Antes de todo mundo morrer, vamos pedir perdão. Aí surge mais ou menos o primeiro jubileu. Estou resumindo muito, mas de alguma maneira... Mas já havia Porta Santa, não, né? A Porta Santa a gente conhece, eu desde João Paulo II, né? Eu porque sou muito novinho, né? Minha vida de igreja é desde João Paulo II. Então, todo o anterior sim que tem Porta Santa, porque se percebe que na Idade Média, quando se faziam os jubileus, a peregrinação era para Roma. E tinha que passar pela Porta Santa. Então, evidentemente, sim, tem. E tem uns passos de jubileu, né? O jubileu é basicamente para você ganhar uma indulgência plenária. Por isso, essa ideia de, se está acabando o mundo, se todo mundo vai morrer, a gente faz uma peregrinação para expiar nossos pecados, como se fazia antigamente. Só que, nesse caso, para Roma... E fazendo o que a gente faz para ganhar uma indulgência, pedimos perdão, ganhamos esse perdão das nossas culpas, das nossas penas, e aí a gente fica livre, né, caso morrer. Tem a ideia da Porta Santa, claro. Então, mas vamos voltar lá para o Papa, para o primeiro lá. Sim, primeiro jubileu. O primeiro jubileu. 1300. 1300. Então, ele, como o mundo estava do jeito que o senhor falou, né? Sim. Parecido com o de agora, né? Parecido com o de agora. Acho que a nossa história continua sendo cíclica. É cíclica, exatamente. Às vezes o ciclo piora, né? Conseguem dar uma piorada no ciclo. Aí o Papa disse, então vamos fazer um ano de jubileu, vou conceder indulgência plenária à turma, peregrinem até Roma e passem pela Porta Santa. Sim. Mas aonde ele disse depois, olha, agora vamos fazer de novo? Ele mesmo estabeleceu que esse jubileu devia ser feito de século em século, ou seja, cada 100 anos. Só que isso não se cumpriu já desde o início, porque nós temos poucos anos depois, 30 anos depois, um outro Papa dizendo, não, é melhor fazer cada 50. E se faz cada 50. Passa, né? No jubileu, né? Claro. Tem pessoas que podem pegar ali um meio que não consegue alcançar esses 100 anos, entendeu? Claro, imagina, de século a século nenhum é nem muito outro. tempo. Sim. Né? Outro Papa falou que fosse cada 50, depois outro Papa falou que fosse cada 25 anos, até normalizar-se mais ou menos de 25 em 25 anos um jubileu. O jubileu ordinário, né? Porque existem alguns extraordinários. Teve na história. No meio do caminho, né? Teve, João Paulo II teve algum extraordinário. Antes dele teve quando se completou 19 séculos, né, do nascimento de Jesus, não, da crucifixão e morte de Jesus e ressurreição, no 1933. Depois, em 1983, foi outro jubileu extraordinário. Mais recentemente para nós, que vocês devem lembrar, obviamente, é o da Misericórdia, com o Papa Francisco. Sim. No 2015 já tivemos um jubileu extraordinário da Misericórdia. E parece que agora tem outro depois, né? Em 30 e alguma coisa. Não saberia te dizer, mas tem pode ser. Alguma coisa que estava programada, eu ouvi dizer. Ou seja, não só daqui a 25 anos, né? Pode ser que seja menos o ordinário, tempo. né? O ordinário de 25 em 25 anos, sim. Com essa ideia de um ano santo, no qual você precisa, digamos, como que revisar a sua vida e dizer, bom, evidentemente que tem coisas que não estão certas segundo o pensamento, o desejo de Deus para a minha felicidade, minha vida, santidade. Bom, então eu tenho essa oportunidade de me restituir, né? De pedir perdão.
Interessante. Eu gostei muito de uma... Eu estava vendo, enfim, alguém que falou no vídeo, não lembro quem falou. Num vídeo curtinho, mas eu achei a comparação boa para as pessoas entenderem. Porque algumas pessoas têm dificuldade de entender o que é a indulgência plenária. Ok. E aí ele falou o seguinte... Se alguém tá com uma pedra no vidro da janela da tua casa, quebra a janela, aí a pessoa chega lá, você está jogando bola na rua, jogou e quebrou o vidro. Aí a pessoa vai lá até você e fala assim, olha, eu vim te pedir perdão porque eu quebrei o teu vidro da tua janela. Aí você fala, tá bom, tá perdoado. Mas olha, a janela custa R$300, tá aqui o vidro para você consertar. A pessoa precisa pagar algo. Então, no nosso pecado também, a gente se confessa, mas existe aquela pena do pecado a ser pago, né? Que a gente precisa, aí o dia que morre tem que pagar o tempo que fica no purgatório. E justamente o jubileu, esse ano santo, vem para tirar toda essa pena do pecado, né? E deixar a gente zerado. Ou Sim. seja, não tem que pagar pela janela. É isso mesmo. Está perdoado e não paga a janela. De uma janela. maneira muito didática, todo pecado nosso tem uma culpa e uma pena. Quando você se confessa, através do sacramento da reconciliação, a tua culpa é apagada, é esquecida. É como se Jesus fizesse, isso fiz eu, né? Não você. Isso é o sacramento da reconciliação. Mas a tua pena de vida, pelo mal que a gente causa, mal moral, mal físico, isso se deveria purificar com nossa vida. Às vezes se purifica através dos teus sofrimentos diários, né? Através das coisas que você faz, através das tuas orações, através de algum oferecimento especial que você pode ter. Porém, a indulgência plenária vem a restituir qualquer tipo de pena que esteja na tua vida, na tua história. Ou seja, uma pessoa que faz tudo que a gente até vai falar, né? O que precisa fazer para alcançar essa indulgência plenária. Faz tudo direitinho ali no jubileu, fez indulgência plenária, ok, a indulgência plenária, a pessoa estava com todos os requisitos, passou ali, morreu, vai direto para o céu. Porque aí não tem nada para, né? Olha que coisa boa. Em tese, sim. Eu ia chegar no em tese, sim. eu ia chegar no em tese, porque eu conversando algumas vezes com um frei dominicano, muito santo e muito inteligente, ele dizia da recepção da indulgência. Sim. Ou seja, daqueles atos quase que perfeitos para gerar o efeito da indulgência. Sim. Que não é tão automático assim. Então, assim, vamos só trazer o ponto de que, claro, eu tenho que fazer isso, isso, isso e isso, mas tem uns requisitos aqui dentro que eles têm que ter realmente uma decisão e uma mudança Assim, para a claro. causa do efeito. Não ou é uma Sim, mágica, totalmente. né? Não é mágico. Vamos supor, por fazer uma outra comparação bem simples. Eu que sou gordo, gosto de comer, né? Então, você tem a receita do bolo. Você sabe quais são os ingredientes do bolo. Mas isso não significa que você já tenha um bolo pronto, né? Sim. De repente falam, bom, coloque os ovos e coloque a farinha. Mas aí não te explica que você precisa tirar o ovo de dentro da casca, né? Jogou o ovo inteiro lá. Então, só por misturar tudo aí e magicamente já deu um bolo? Não. Precisa uma preparação, um tempo, precisa um lugar especial, um calor, um forno, tudo mais. A indulgência é exatamente o mesmo, né? Tem toda uma preparação. E o Papa falou, eu estava lá e eu me lembro que saiu uma reportagem que o Papa fala, não utilizem as portas santas ou o jubileu por arte de mágica, né? Porque não é uma coisa esotérica. Não é que eu chego a Roma, paguei minha passagem, vou lá e de repente vou a São Pedro, toco o umbral da Porta Santa e pronto, já estou todo perdoado. Passei e mudou tudo, né? Não é totem isso? de, não sei, não é assim, não. Temos uns passos. E o mais importante, mais importante, é a tua interioridade. Como você se prepara para viver essa indulgência? Por isso está a confissão, por isso está a Sagrada Eucaristia, ou seja, a Santa Missa, por isso está rezar o creio, rezar pelas intenções do Papa, fazer a peregrinação e passar pela Porta Santa. Mas você precisa também uma conversão interior, né? Uma conversão interior de dizer, não, realmente eu preciso. Sim, porque a pessoa pode até fazer todos os passos, mas diante dela fala assim, eu estou fazendo porque minha mãe mandou, mas acho isso uma bobajada. A pessoa nem acredita que aquilo vai fazer nada, não tem uma vontade interior, né? Claro, então... porque senão seria mágica. Pois Isto não é arte de mágica. A igreja não faz mágica, não tem receitas.
o que convida a igreja, sobretudo com esse tempo santo, ou com tudo o que faz, é que você tenha uma renovação interior. O mais importante desse jubileu e das indulgências, né? Que eu achei, inclusive, interessante que o Papa Francisco, porque, antes de eu falar o que eu achei interessante, né? A nossa igreja é tão fantástica que ela falou assim, nem todo mundo pode pegar o avião e ir para Roma. E aí ela pegou e falou assim, vamos instituir igrejas jubilares ao longo do mundo. Como, por exemplo, o santuário aqui, o Santuário de Fátima, é uma igreja jubilar. Então, olha, isso é muito legal, porque a pessoa que não pode ir para Roma, ela pode alcançar a mesma indulgência vindo até aqui e fazendo os passos, que é a confissão, a comunhão e rezar pelo Papa. E aí eu vi que o Papa também colocou e falou assim, como é que foi a palavra, Bertado? Detestar? Não, ter repulsa ao pecado. Ter repulsa ao pecado. Ter repulsa ao pecado, são normas da igreja, né? Isso eu achei muito interessante. Ter repulsa, ou seja, ok, eu mesmo peco. ao venial, né? Eu peco, porque acabo caindo, mas eu não quero, eu não desejo pecar, eu não quero. Peco porque sou fraca, mas eu não quero, o desejo de não pecar. É a determinada determinação de dizer, Senhor, mesmo que eu seja fraco, com a ajuda da tua graça, eu quero não pecar. Mesmo que às vezes a nossa natureza é frágil, eu quero não pecar, né? Eu quero ser santo, né? Sim, eu quero ser uma pessoa santa, eu quero o bem maior, enfim. E aí, outra coisa que eu achei muito interessante, porque, por exemplo, aqui no santuário não tem a porta santa está em Roma, as portas santas estão em Roma. Aqui não tem porta santa. Mas aí o que o Papa Francisco falou? Ele disse que a porta santa, por exemplo, aqui no santuário, numa igreja jubilar, é o confessionário. Claro, quando você se acerca e recebe a reconciliação, é a tua porta santa, a porta de entrada, a porta estreita, né? É isso. Isso é fantástico, porque a gente tem a oportunidade. E todo mundo tem. Sim, incentivar a confissão. Sim, aqui no Rio temos quanto? Umas 20, 30? 21. 21? Sim. Então são 21 lugares que você pode ir. Não viajou a Roma, não tem problema. O ano jubilar vem até você, né? Isso é fantástico. E também, porque às vezes as pessoas vêm até aqui e falam assim, cadê a porta? Aí a gente fala, mas não tem a porta, porque as portas estão em Roma. Mas se você vier aqui e fizer os passos, você vai alcançar a mesma coisa que da pessoa que fez tudo lá. E não só o que passou pela porta, né? Aquela pessoa também teve que fazer todos os passos que você vai fazer aqui, né? São 6 portas santas em Roma. As 4 basílicas, a penitenciária e o navio. Tem um navio. Tem um navio também? Tem. Por que o navio? É por causa dos não imigrantes? Faço ideia, é alguma relação? Para poder viajar, isso não sei. Mas também em São Paulo, Extramuros, tem uma porta santa. Então, as 4 basílicas, mais a penitenciária. E tinha mais 2, porque você pode fazer a peregrinação das 7 igrejas lá em Roma. Esse eu não vi lá. Porque no site do peregrino, né, que te falam que você precisa se inscrever, não sei o que, antes do jubileu, você podia fazer umas 7 igrejas que você podia ir percorrendo também na Porta Santa. Eu só vi em Santa Maria, em São Paulo Fora dos Muros, em Latrão, São João do Latrão e em Vaticano. Sim, São Pedro. Sim, essas são as 4 que a gente fez com o grupo, né? Nós e fomos depois pegamos aquela cruz ali no início, né? Isso, e para fomos fazer a peregrinação. O senhor esteve lá quando? Eu esteve em janeiro. Esteve para o Jubileu das Comunicações. E a gente teve em fevereiro. Faz pouco. Faz pouco. Vocês já foram para rezar pelo Papa que Sim. estava internado? Nós fomos ao hospital. A gente foi ao hospital, tinha um grupo rezando ali embaixo. Fomos ao Rosário todas as noites. A imagem de São João Paulo II, né? A gente se juntou, aquelas pessoas, a gente rezou o terço ali com elas. Depois de noite, muito bonito, porque vem os cardeais, o povo de Deus, e tem o terço que é rezado. Às 9 da noite. Às 9 da noite, horário lá da Itália, lá de né? Roma. Aqui 5 horas da tarde. E aí reza o terço nas intenções do Papa. E a gente fez tudo isso. Muito bonito. Que bom, sim. Realmente ir a Roma renova a tua fé, ao menos. Sabe que me faz muita pena ver a quantidade de história que há ali e que há... Eu disse isso ontem numa gravação. O maior tesouro existente na face da Terra é a Igreja Católica. Sim. Esse é o maior tesouro que existe. Não existe nenhum outro tesouro maior do que a Igreja Católica. Pode comparar o que você quiser com quem você quiser, que com todo o petróleo, com todo o ouro, com todo o gás, com todo o nióbio, com o que quiser dizer,
não tem um tesouro como tem a Igreja Católica. E me faz pena, muitas vezes, ver que essa profundidade de história e de vida que tem, que a gente percebe em Roma e depois em tudo aquilo que os mártires, os santos escreveram, como isso é tão pouco divulgado. Não há uma divulgação sistemática de tudo isso. Não há em nossas catequeses, enfim, há numa peregrinação e outra, mas tem muita gente que nasce, vive e morre e não vai descobrir tanto tesouro que há. A nossa história é muito rica, mas nós, como católicos, lamentavelmente temos um síndrome, não? De ter medo de ser católicos, ou de ter medo de dizer, de falar que somos católicos. Eu vou me remeter a umas palavras de Bento XVI que a mim me encantam, que ele uma vez falou, né, respeito da igreja na Espanha, de escândalos, de coisas que estavam acontecendo. E no momento Bento fala, o Papa fala, o demônio não esquece. E eu fiquei pensando, de que está falando este homem? O demônio não esquece todo o bem, toda a graça e toda a santidade que a igreja espanhola fez na nossa história. Porque, de fato, se dedicou a evangelizar todo o nosso continente, né? De alguma maneira. O demônio não esquece todo esse bem que se fez. Então é claro que ele vai querer ofuscar, apagar e querer como que tergiversar a realidade. Que é isso que acontece muitas vezes, né? De repente você tem um freizinho muito bom que te reza um terço às 3 da madrugada e começam a falar que todas as pessoas que estão com ele são pessoas endemoniadas. De jeito nenhum. Que infernizam a vida dos outros. E você fala, por que essa necessidade de ir lá e fazer esse tipo de comentários? Em pessoas que estão rezando. Mas nós já estamos acostumados a viver com isso faz tantos séculos que a gente continua. Porque a melhor maneira de você estar nesse caminho de santidade é não ligar. Porque o demônio é como um cachorro bravo que se você se acerca ele te morde, mas ele está acorrentado. Graças à ressurreição de Jesus, ele está acorrentado. Vai gritar. Se você se acercar muito, com certeza vai te morder. Mas ele está acorrentado. Então, a gente simplesmente tem que continuar no caminho do bem. Acho que isso é o maior tesouro que nós temos. Que essas adversidades que acontecem, todas essas histórias que você fala que ninguém conhece, é porque, lamentavelmente, o demônio sim que vai digamos que, escurecendo a memória, ou fazendo sair à luz outras coisas na nossa história. Na sacristia do Mosteiro dos Jerônimos, em Lisboa, há um dos quadros, tem uns 30 ou 40 quadros lá pintados, um dos quadros é o demônio tirando os livros sagrados e de história da mão do homem e colocando os profanos. Porque se nós, assim, já que o senhor falou do Frei Gilson, nós pegamos, inclusive, os irmãos evangélicos. Há um corte na vida dessas pessoas e que segue, enfim, daquela reforma protestante em diante, mas há um tesouro anterior que eles desconhecem. Sim. Que eles precisam conhecer do que é aquilo. Quem vê aquilo não tem como negar. Não tem como, não tem saída. Você não consegue negar aquilo. Aquilo é óbvio demais. Aquilo é sagrado demais. Aquilo é profundo demais para alguém negar aquilo. Então, me faz pena isso, assim. E aí, a Ânima, aqui, o podcast, e tudo aquilo que a gente faz na comunidade Ânima hoje, que a gente tem uma comunidade de ensino online também, cada vez mais nós vamos empenhar os nossos esforços para demonstrar esse tesouro que nós temos, que é um tesouro que nunca vai se esgotar, de forma nenhuma. Não, totalmente. E nós precisamos conhecer também a nossa história, né? Porque nossa história é riquíssima, realmente. Mas o que nos falam da nossa história? Não, Igreja Católica, bom, teve os mártires aí, depois vieram... Queimou gente. O tempo das bruxas, a Inquisição, e queimou gente e vendia indulgências por dinheiro.
Você fala, nossa, mas a nossa história é isso? Claro que não. E a mim me toca trabalhar com jovens lá na Santa Mônica, na Crisma, né? E com os catequistas falo muito, que temos reunião sempre antes da catequese, e essas coisas, esses temas são tocados. São tocados, porque lamentavelmente depois eles recebem um adoctrinamento muito ruim, de parte de professores de história, que você fala de que falam esses homens, e só tem essa visão. E esquecem toda a história que a gente tem. Mas, por exemplo, no colégio que vocês têm, no Santa Mônica, há um ensinamento diferenciado dessa história? No Colégio Santo Agostinho, você, lamentavelmente, o governo sabe que você se mete muito na currícula, né? Então, não é tão simples você falar, porque qualquer coisa que você falar, começam a suspeitar que a gente está querendo doutrinar. Então, você tem certa liberdade até certo ponto, mas não é total. Mas tem que usar os livros didáticos deles? Os que estão no governo, sim. Os que são propostos. Nós, claro que podemos orientar, e depende muito da formação acadêmica do profissional. Claro que tem uma orientação, né? Claro que tem uma orientação, mas sempre depende do profissional que está a cargo. O que eu faço, como na paróquia não temos esse problema, a gente fala abertamente da história, né? Eu falo muito com os catequistas falam com os alunos do Colégio Santo Agostinho que são da Crisma nossa. A maior parte dos alunos que estão na Crisma, na paróquia, são do colégio. O senhor tem uma certa dificuldade de falar com seus próprios alunos no Colégio Santo Agostinho? Eu não trabalho no colégio. Não, sim, mas o senhor não trabalha, mas o senhor é um frei recoleto de uma instituição. Vocês têm essa dificuldade no próprio colégio de vocês? Não, imagina. Não, a ver, a gente não se mete porque não é meu trabalho. Eu sou secretário provincial, não estou lá nem como diretor, nem como professor. Então, não me meto na sala de aula. Mas eu sim que entro na paróquia, na pastoral. Mas quem é o diretor do colégio? É um frei? Sim, temos dois freis, diretor então e vice-diretor. Então... Sim. E, por exemplo, o ensino religioso para os profissionais que trabalham conosco é real e tem até algum título daqui da arquidiocese. Então, temos orientações. Depois temos a jornada pedagógica em julho, temos outra em fevereiro, março, e sempre tem conteúdo que é católico, obviamente, né? Na nossa própria casa, vamos falar da nossa vida, da nossa história, do nosso carisma agostiniano Recoleto, obviamente, também que falamos, né? Sim. Eu tenho uma dúvida. Por que chama Recoleto? Recoleto, isso nasceu por culpa de Lutero, digamos. Não por culpa de Lutero, mas... Agora fiquei curioso, por culpa de Lutero? Pô, Lutero! É que, vamos ver, Lutero era um padre agostiniano, né? Era agostiniano? Ele era agostiniano. E todo esse movimento que fez Lutero nasceu de um grupo de agostinianos que na Alemanha, um pouco na França, na Espanha também, na Itália, começaram a ter congregações de observância, porque eles falavam que os freis agostinianos estavam relaxados, segundo eles. Mas não só os agostinianos, eles falavam isso de todos os freis. E foi um pequeno movimento de reforma antes da reforma, né? Lutero, sendo parte de uma dessas congregações de observância, ele fez o que fez, né? Uns anos antes. Depois veio o concílio, veio a reforma. E em 1588, em um capítulo da OSA, da Ordem de Santo Agostinho, da província de Castilha, lá na Espanha, querendo se deixar guiar pelo Espírito Santo e porque o imperador, o rei, também queria, eles deixaram que se fizessem 3 ou mais casas onde possa se viver essa observância que tanto queriam os frades. De viver de maneira mais austera, de viver menos frades, em casas mais pequenas, estar mais para a oração. E assim nasce a recoleção agostiniana. É parte da reforma da igreja. Nós sabemos que lá na Argentina existiam também, por exemplo, os franciscanos recoletos, né? Os frades descalços, no geral, as carmelitas descalças, os carmelitas descalços, todos são esses filhos da renovação espiritual da igreja daquele tempo, né? Nós nascimos em 1578 e cada um teve seu ano de surgimento. Assim nascemos os recoletos, somos irmãos mais novos, por falar de alguma maneira, da OSA, da Ordem de Santo Agostinho.
Está explicado aí o porquê que é Recoleta. Porque Recoleto, estamos recolhidos, né? A ideia era estar Recolhidos. mais recolhidos para rezar mais nas nossas casas. Porque segundo os freis daquela época, os outros estavam como mais para fora. Mas mesmo assim, recolhidos, sim. Só que desde que a gente existe, temos missão, né? Pouco tempo depois, poucos anos depois, já fomos para Filipinas, para Japão, séculos depois aqui na América. Então, nós sempre estivemos em missão também. Eu não sabia que Lutero é agostiniano. Era agostiniano, era um padre agostiniano. Eu comprei até um livro que eu ainda não li, que chama-se Na Mesa com Lutero, Na mesa com Lutero. que é onde ele fala os maiores impropérios do mundo. Ele, sobre porque tudo. tem umas Sim. coisas muito escabrosas que Lutero falava. E que as pessoas não sabem, não conhecem. Sí, a veces quieren como que dizer, ay, Lutero que era tan santo, ele Não, ficou não era, tão, não. tão horrorizado quando foi a Roma. Olha, eu acho que deveria estudar um pouquinho melhor a vida dele, né? Teve algumas coisas que com certeza que estavam certas, mas teve muitas que não. né? Não, olha só, eu acho que 99,9 dele está errado. O problema de Lutero, assim falando algo clássico que a gente teve briga com nossos irmãos protestantes, né? Era como ele veia o homem. Ele começou a ler Santo Agostinho, e claro que Santo Agostinho tem uma visão do homem que você precisa ter cuidado com seu próprio corpo. Mas por quê? Porque ele era platônico ou neoplatônico. Porém, Santo Agostinho era uma pessoa muito equilibrada quando falava da antropologia do ser humano. Ele falava que nossa natureza, que sem a graça de Deus não pode fazer absolutamente nada, Sim. sem a graça estamos perdidos. E quando ele começou a falar que nós não podemos, tinha na frente dele um grupo de pelagianos que falavam, não, é só você querer. Como é que não podemos? Deus já te deu a graça. Qual é essa graça? Viver, o batismo. Isso já está, isso já é suficiente. Você pode a força de vontade. E aí Santo Agostinho falava, não, tem muitas vezes que a gente quer fazer o bem e não pode. Então tem muitos escritos antipelagianos que ele começa a exaltar de que sem graça não fazemos nada. Lutero, séculos depois disso, vem a ler esses escritos sem ter os pelagianos da frente, que ele conclui. Pronto, a natureza do ser humano está totalmente corrompida. O pecado original nos destruiu totalmente e nem sequer a graça de Deus pode nos modificar. Por quê? Porque na Igreja Católica me batizaram para eu ser santo e eu continuo pecando, ergo, então, minha natureza está destruída. E a Igreja Católica fala, não está destruída, está marcada, está ferida. Sim, mas não destruída. E com a graça, sim que existe uma vida melhor. Para Lutero, a graça era como uma espécie de manta que Deus colocava em nós para não ver o miseráveis que éramos. Não. A graça te transforma desde dentro para fora. Senão Deus seria tudo uma falsidade. Eu botar um pano quente, vamos esconder aqui a sujeira embaixo do Ele tapete, não era não lá é isso. um bom padre, né? Vamos combinar. Era o quê? Ele não era lá um bom padre, né? Não era lá um bom padre e não prestou um bom serviço à igreja nem a Deus. Não. E bom, como agostiniano, eu acredito que Santo Agostinho estará bem triste, né? Porque se tem uma coisa que Santo Agostinho sempre lutou, era para manter a união da igreja. Putz, grila, aí vem um agostiniano e vem um agostiniano e faz logo e a racha desse tamanho. destrói essa unidade, né? Tem que o demônio quer, né? Que é dividir. Claro, né? Porque quando você divide, você enfraquece. Divide e reinarás. Totalmente, sim, totalmente. Imagina, Santo Agostinho teve que lutar muito para manter a união, a comunhão na igreja. Lutou muito mesmo. E que um dos filhos dele faça isso é triste. É triste. Com certeza. Mas também dói no coração de Jesus, né? Que Sim. todos sejam um, como tu e eu somos um. É o desejo dele. Porque tem pessoas que às vezes me perguntam, Frei, mas eu às vezes fui num culto. Onde você foi? Eu já começo raio-x, né? Onde você foi? Não, mas escuta só, Frei. Esses cultos que tem tantas pessoas jovens, e é tão bonito, e rezamos, e não sei o quê, e louvor. E me falam, e como pode ser que isso não seja de Deus? É a pergunta que me fazem, que é muito lógico. Porque tem irmãos separados nossos que fazem coisas boas, está espetacular. E eu sempre respondo como mesmo, olha, qual é o desejo de Jesus? Qual é o desejo de Jesus? Que todos sejam um.
Então, por muito santo que possa parecer para você, aquilo que está fazendo esses nossos irmãos separados, eles se separarão da comunhão, não estão sendo um. Já te querem cortar nossa história, cortam devoções, cortam intercessão, porque eles falam que eles falam diretamente com Deus e não precisam de mais ninguém. Bom, peraí, né? Muito autosuficiência, né? Autossuficiência, muito. Mas bom, estamos como que pulando de tema, né? Não, mas não tem Não, mas problema. não tem A conversa problema. é assim, vai O indo, tema daqui a é bom. pouco a Ok, gente ok. chega lá do outro lado e depois. Sim. Então, já que a gente está falando dos agostinianos, Sim. seu desejo sempre foi ser sacerdote? Sim sacerdote, mas não sempre agostiniano. Na minha cidade temos a paróquia São José, que se chama São José de los Padres Agustinos, né? Eu sou de Santa Fé, Argentina. E bom, eu conheci os agostinianos e meu ensino médio todo foi feito num colégio que fica a umas 3 ruas da nossa paróquia. Então, era muito comum que eu às vezes saísse do colégio e passasse para a paróquia, fosse à missa, fosse a rezar e tudo mais. E eu comecei a conhecer, porque eu era de uma outra paróquia perto da minha casa, a paróquia de bairro, era de um grupo missionário, e comecei a conhecer o grupo missionário da paróquia dos Agostinianos Recoletos da minha cidade. Aí fiz amizade, né? Até que eles me começaram a convidar aos retiros. Fiz um retiro que nós chamamos de Casicíaco. Mas só aí, nesse momento, quando frequentava, fez amizade, já tinha vontade de ser padre? Sim e não. Sabe que essas coisas são muito flutuantes, né? Eu que falava que queria ser padre quando era criança, depois falei que não queria mais. No ensino médio que queria, que não queria. E terminando o ensino médio, eu já estava em contato com os agostinianos recoletos, né? E aí eu me lembro que não sabia se eu queria fazer médico psiquiatra, se eu queria ser engenheiro químico ou se eu queria ser engenheiro genético. São todas profissões bem correlatas, né? Sim, claro, obviamente. Engenheiro químico e químico. médico psiquiatra. Bom, mas tem coisas, né? O Tem. químico com o psiquiatra. Tem. É a transformação. Claro, a É, transformação da pessoa através dos químicos. A questão é que eu já sou técnico químico pelo ensino médio. E a faculdade de engenharia química ficava só na volta da minha escola, né? Do ensino médio. E aí eu fui para fazer, com uma psicopedagoga, né? Para fazer esse discernimento, não sei o quê. E eu falei para ela que o que queria, Orientação que eu não vocacional, queria. que a gente Uma chama orientação, E falei para ela, olha, tem uma questão também que talvez eu gostaria de ser sacerdote, não sei o quê. E ela me fala, não, por favor, não. Fala, ai, por quê? Era a mãe de um amigo meu. E fala, não, porque se você entrar lá, vão te lavar a cabeça e vão te obrigar a fazer coisas que você não quer. E falei, tá, tudo bem. Minha família é católica desde sempre, bem tradicional, né? Mas você fala, bom, tá, então pronto, e já. E então eu simplesmente deixei de lado também e continuei com engenharia química. Porque terminei gostando mais. Estava fazendo engenharia química primeiro ano e, claro, eu estava no grupo missionário de uma paróquia. Estava com os agostinianos Recoletos Najar, que é a Juventude Agostinana Recoleta nossa. É um movimento próprio nosso. E eu estava cada vez prestando mais atenção às coisas que fazia na paróquia do que as que fazia na faculdade de engenharia química. E claro que meus pais começaram a perceber e a perguntar, mas, bom, fazia missão no verão, missão no inverno, estava sempre na paróquia, fazia minhas coisas, né? Mesmo que na faculdade estava indo bem. Mas, bom, comecei a ter um diretor espiritual agostiniano recoleto e, claro, numa dessas pláticas que a gente tem, ele me pergunta, Sanuti, porque me falava, não falava meu nome, falava meu sobrenome, Sanuti, e você, já pensou em ser frei? Não. E fala, e se Deus te chamar? Eu não atendo o telefone. Assim, Eu não atendo o telefone. seco, desse jeito, era bem seco. Mas bom, fiz um trabalho com ele, que era meu diretor espiritual, depois me convidou a fazer um retiro vocacional, tudo mais. E claro, esse desejo estava. O problema é que às vezes a gente não quer prestar atenção. O problema é que eu não atendi o telefone. Não quer atender o Tocava, telefone. você fala, não vou atender, É que não na vou atender. época, eu sou antigo, né? Na época não tinha WhatsApp.
Na época não tinha redes sociais, praticamente eu só assistia o Facebook ou tinha começado a assistir, que eu nem lembro. Usava Messenger no computador, me lembro. Não é nada de antigo, nem pegou Nada Orkut. de antigo. Nem pegou Orkut, Não, então. Orkut Ah lá, não viu? Onde sei, é que não. era Nem antigo? pegou Não. telefone discado. Ah, não. Sim, tinha na minha casa. Sim. Sim, tinha na minha casa. Não, mas o primeiro que tinha já era com os botões, é verdade. Mas eu conheci o telefone. Olha, quando eu me conectava à internet, eu escutava... Ah, Ah, a tinha gente isso. também. Bom, então, deixa eu fazer hoje aquele em barulho. dia você fala isso para meus sobrinhos, falam, que isso, tio? Não É. sabem o que é. Não sabe aquele barulhinho, né, do Não dial. conhece no Tá bom, barulho. mas quando a gente era pequena, nem internet tinha. Então, Não. É, não tinha internet. acontece. Não, quando eu nasci já tinha internet. Ah, tinha, sim, tinha. No Tinha. coração Imagina. do desejo dos homens, porque no internet Não tinha. tinha, não. E bom, então eu fiz esse discernimento vocacional e decidi Atendeu o entrar. telefone. Atendi o telefone para que Deus pudesse falar o que tinha que falar. Eu deixei a engenharia química, estava no segundo ano. Comoção na família, nos amigos e tudo mais, mas... Comoção na Entrei. família, nos amigos, todo mundo comovido. Mas- Tem mas- certeza, Juan? É. Juan, você tem... Menino! Vão lavar menino. sua mente, Juan. Sim. Bom, desse jeito, teve uma matéria que eu estava fazendo que era termodinâmica, que era bem pesada, né? E se você faltava certas vezes, não sei o que, você não podia passar, tudo mais. E como eu ia bem, ia seguindo e comecei a faltar. Comecei a faltar, não sei o quê, e de repente aparece um cartaz aí num vidro que tinha de avisos falando: Senhor Zanutti, por favor presentar-se no departamento tal de termodinâmica. E meus amigos falavam: Juan, que hiciste, Juan, que hiciste? O que você fez? O que você fez? Falei: nada, não aconteceu nada. Claro, não entendiam. Eu estava começando já a deixar, porque eu estava pensando em outra coisa. Eu estava na engenharia química, mas já estava pensando no seminário. É, o coração já estava em outro local, né? Sim, já estava em outro local. Já estava. Mas bom. Mas E, quando e você aí te tava... chamaram por quê? Agora eu quero saber o final da história. Ah, porque eu estava faltando muito e falava: Ah. como pode ser que com seu currículo você agora vai faltar isto? Ou você vai pegar uma nota ruim? Ou você vai ter que fazer tudo em dezembro? E eu falei: não, tranquilo, porque eu vou deixar a carreira. Fala: por que vai deixar a carreira? Porque eu vou ser padre. E o professor ficou: o que, Zanutti? Aí eu acho que eu vou ser padre. Mas você tem certeza, Zanutti? Tenho. Bom, você que sabe. Desse jeito, eu falei: tá bom. Tá pronto. Depois não diga que eu não avisei, né? Foi quase isso que ele falou. Você Foi que quase sabe. isso. Você que Tá sabe. Depois né? não diga Tem que eu não... certeza, Zanutti? Tenho. Mas, Tá mas bom. quando o senhor estava na Argentina, Sim. o arcebispo era o Bergoglio? Era o arcebispo de Buenos Aires, sim. Sim. Era ele? Já era. Sim, de fato a gente tem alguma foto com ele, porque ele ia muito na nossa paróquia Nossa Senhora da Consolação, de lá de Capital Federal. E como nós éramos seminaristas lá, íamos nas missas, estava sempre, ele aparecia. Sim. Agora, uma pena que quando ele virou papa, ele não voltou na Argentina, Não voltou né? mais. Deu uma pena. Uma pena. É. E pelo visto nem vai voltar. É, porque a saúde Acreditamos está que muito não. debilitada. Por mais que ele saia do hospital, que a gente está rezando para ele sair, Sim. e quer muito que ele saia, ele já está, né, muito A Argentina é debilitado para longe de Roma, né, viajar. gente? Exatamente. Com 14 horas. É penoso para ele, já Sim. não dá. Não, é difícil para ele ir lá. É muito difícil. É uma É, pena vai ele não fazer. ter voltado nenhuma vez. Como Papa, né? Porque já dedicou muitos anos antes. Sim, com certeza. Mas vamos voltar ao Vamos- jubileu aí, vamos porque tá voltar. cheio de Vamos. perguntas. Na verdade, eu queria falar um pouco sobre a comunicação nesse é um congresso, como é que chama isso? É uma... O Jubileu das Comunicações ou o foi o- Congresso de Comunicação? Que tivemos várias coisas. Eu, pelo menos, participei de várias. O que foi falado sobre a IA, sobre inteligência artificial? Olha, teve alguma palestra sobre inteligência artificial dentro do Congresso, que a gente participou com a faculdade da Santa Croce, Sim. aí em Roma. E, claro, mas eram como que palestras meio como que alternativas. E, basicamente, das duas somente que eu participei, falavam que a IA não é algo futuro, sino que é algo presente. E que está mais presente do que nós achamos. A IA realmente precisa ser uma ferramenta que nós precisamos não somente ter cuidado, mas conhecer. Porque não tem nada pior do que você não conhecer. Os palestrantes não falavam: o problema nosso é que nós, como não conhecemos, nós temos medo.
Nós temos medo do que pode chegar a acontecer. E às vezes acontece, não sei se acontece com vocês, mas eu coloco às vezes no computador. Que fala tal documento da igreja sobre tal tema? E te dá umas respostas que estão algumas certas, mas outras estão erradas. Sim, verdade. Mas como Já é que a experimentei gente isso. percebe isso? Porque você que leu o documento antes, você sabe de que está falando. Né? E às vezes você volta a fazer a pergunta, você tem certeza de que fala isso? Sim, e te dá até a cita. Quando você pega o livro e pega, essa cita não corresponde ao que ele está escrevendo. Então, Cita é a precisamos ter citação, cuidado. né? Citação. Sim, a desculpa. citação, mas de qualquer jeito, ela vai aprendendo. Vai aprendendo com aquilo que você fala. Sim. O que você vai modificando, vai inserindo, né, com tudo isso. Sim, mas... Mas o problema é que tem gente tomando como verdade coisas que não são. Como ela erra, né? Ela erra. Coisa errada e tem esse problema. Mas aí estavam, estes palestrantes nos convidavam a que, já que nós precisamos anunciar a verdade com maiúscula que é Deus, né? Mas a verdade há de ser dita, a gente precisa utilizar sim essas ferramentas justamente para a verdade. E se precisa ser corrigido, que se corrija. O melhor é você aprender a utilizar para que realmente isso faça parte da tua vida também. Porque às vezes é muito mais cômodo. Ao invés de você ler muitos livros até encontrar a informação que você precisa, poder ir fazendo um filtro, né? E aí a para isso é fantástica. Só que depois você precisa ver essa citação que te dá, se está certa ou está errada. Sim, e tem Depende assim, das surgiram fontes. coisas também dizendo assim, que daria para a pessoa se confessar, por exemplo, por FaceTime, abrir e fazer uma confissão. Eu falei, gente, isso não pode não. Isso, Pois é. Bom, disso a gente nem falou no Congresso. Nem foi nisso, isso porque não tem está. essa facilidade na comunicação, isso não existe. né? Não, isso não existe, imagina. Mas eu já vi várias pessoas falando isso. Vão permitir. Eu falei, gente, claro que não. A confissão tem que ser Não, pessoal ali na isso orelha, não. ali perto. Sinto muito, mas até pois aí não é. vai chegar. Senão daqui a pouco aí vai te consagrar, né? Exatamente. Não. Aí a te confessa, Imagina. aí a te consagra, te ordena. Imagina, depois por Amazon vamos ver a Eucaristia. Não. Não, isso não. Não vai acontecer, né? E tudo bem, é uma ferramenta poderosa, é muito boa, mas tem certas coisas que o virtual não sustenta. Com É certeza. só o real que sustenta. E aí estamos nós, os seres humanos. Nós somos reais, não somos virtuais. Então, E qual o maior desafio que foi colocado nesses congressos aí da comunicação, no Jubileu da Comunicação, em termos de comunicação da igreja e tudo isso? Qual o desafio que é visto e que precisa ser superado? uma coisa que eu, pelo menos eu percebi, né, bastante claro, que eles nos falavam que nós, como comunicadores católicos, nós temos o melhor produto para vender. O que você falava do tesouro. Nós temos o melhor produto de todos, que é Jesus Cristo, que é a Santíssima Trindade, que é a nossa história, o que for, que é o Evangelho. O problema é que nós ainda parece, muitos de nós, não sabemos como fazer marketing com nosso produto. Porque quando você apresenta algo, não sei se acontece com vocês, mas às vezes você apresenta algo a pessoas jovens, da minha família ou da paróquia, sempre temos várias opções e a opção católica, não sei se passa com vocês, parece que é a opção chata. Sim. Né? Ou seja, nunca conseguimos fazer esse link para dizer à pessoa, não, que está bem, que isso te faz bem, que rezar o terço está bem, que estar na missa, que você dedicar esse tempinho para ir à missa, para pensar, para rezar, está bem. É isso que realmente faz diferença a você. Nós temos o melhor produto, mas nós muitas vezes não sabemos como vender esse produto, como dar a conhecer esse produto. Isso para mim ficou claríssimo. Em várias palestras que a gente teve, a orientação era essa, né? Então, nós precisamos de uma força aí. E nós precisamos de investir. Quando eu falo de investir, não é só dinheiro. É investir tempo, é investir dedicação. Conhecimento. E que muitas vezes, eu agora vou fazer um meia-culpa, né? Nosso, intra-eclesial. A gente sempre quer resolver as coisas com a pessoa que está na paróquia, que é muito piedosa e que não me cobra. Eu falo como padre. Mas aí não resolve. Não resolve. Porque não tem a técnica. Claro, mas você depois planteia, não, que a gente precisa uma pessoa contratada. Não! Olha esses números. É sempre a mesma reflexão.
Então, os números terminam sendo meio como que o limite para a gente vender o melhor produto que já existiu nessa história para comunicar, mas por questão de números, a gente não chega às pessoas. É verdade. E uma reflexão. Ontem nós estávamos vendo um sujeito, não vou dizer o nome dele aqui, mas ele não é católico. É de uma outra denominação. E em setembro do ano passado, vamos fazer um parênteses. O Frei Gilson é um fenômeno, Sim. ok? Ele tem perto de 7 milhões de pessoas no YouTube, inscritas no canal dele. Ele é um fenômeno, indiscutível. Muito bem. Esse sujeito a qual eu me refiro, que não é o Frei Gilson, ele em setembro do ano passado, ele tinha 20 milhões de seguidores no YouTube. Nossa, ele agora, no dia de ontem, estava com 49 milhões de seguidores. 5 meses depois, ele 5 meses depois. O negócio. Ele tem crescido a uma razão de 100 a 200 mil pessoas por dia. Olha, nossa. Claro, a gente tem que ver como é que isso se consegue, né? Então, é disso que o senhor está falando, porque a nossa comunicação, sem se engessar, ela precisa se profissionalizar. Precisa. É preciso ter o melhor microfone, é preciso ter a melhor câmera, é preciso ter a melhor mesa, é preciso ter o melhor cabo. E tudo isso é necessário para evangelizar. Isso não é... Isso é só um meio. Isso não é futilidade e nem isso é algo assim desnecessário. No nosso meio hoje, o mais importante é que tenhamos as ferramentas digitais para chegar às pessoas. Por quê? Por uma razão simples. Outro número. São 7 bilhões e alguma coisa de pessoas. São 5,5 bilhões de celulares. Ok? Sim. Então, não adianta dizer, não me venha mais de falar sobre broadcast, sobre emissão de sinal via antena ou via, enfim, satélite. Eu passei pelo Marajó no mês de fevereiro, né, na visita de renovação, e lá no interior, no barco nosso que faz a famosa desobriga, que é uma vez ao ano, celebrar missa e tudo mais, os nossos freis, graças a Deus, conseguiram ter Starlink. Sim, isso. Então, quando eu ia lá, eu não tinha nada, tinha um rádio para me comunicar com breves e tal. E agora você pode ter internet, pode até transmitir qualquer, sei lá, Chosen, você pode transmitir se quiser, ou qualquer película católica se quiser, para as comunidades do interior, que antigamente não tinham sequer eletricidade. Hoje em dia tem até uma internet de boa qualidade no lugar mais recôndito do planeta. Que inclusive tem energia solar. Tem painel solar. Painel solar que alimenta aquilo. Sim. Muito sim, bem. Então, existe. assim, voltando 7 bilhões de pessoas, 5 bilhões de celulares. Quando nós juntamos todos, vamos fazer aqui um número de influenciadores no Brasil. Ok? Católicos. Os católicos. Influenciadores. Vamos chutar todo mundo que a gente puder chutar aqui dentro desse número. Nós não chegamos a 20 milhões. Se eu colocar Frei Gilson com 6, o Hesed com 4, a Canção Nova com não sei quanto, a gente com não sei quanto, o outro com não sei quanto, vamos chutar esse número estratosfericamente. 50 milhões. Não chegamos em 50 milhões dos 5,5 bilhões. Sim. Estás a perceber? Claro. Que, assim, é um oceano de gente que precisa ser evangelizada, que a gente precisa tocar essas através pessoas. das redes sociais, sim. Então, assim, esse número no Brasil, eu afianço que não tem 50 milhões. Não tem 50 milhões. Nós não atingimos, nós não temos 50 milhões de pessoas inscritas no mundo católico, no Brasil, para 5,5 bilhões. Ou seja, há muito o que fazer. Há muito por evangelizar, muito por trabalhar. Mas, lamentavelmente, a vezes se confunde porque você fala, não, você, pobreza, viver pobreza. Sim, tudo bem, mas o celular
tem as pessoas a vezes mais pobres, têm um celular com internet. Então, de que está falando? Porque pobreza é que as coisas não são minhas. Mas se eu preciso evangelizar as pessoas porque não estão vindo na igreja, eu não vou ficar na porta da igreja esperando que alguém apareça. Dizendo, ai, Senhor, manda alguém. Não, eu preciso ir a esses alguém. Claro. E para ir a esses alguém, preciso uma técnica. E preciso alguém que me diga, Frei, é melhor que quando você sai, não esteja com a camiseta da Argentina, né? Porque fica mal. Coloca uma camisa de padre. Isso nos falaram muito no congresso, né? Como são os perfis pessoais de você? Nos falaram, uma das palestras está espetacular. E começavam a mostrar, né? Freiras, freis, padres, bispos e tal, que perfil pessoal tinham. Se você aparece aí identificado como padre, como frei ou não, como missionário, que tipo de fotos tem aí, até no teu WhatsApp. Porque isso também é para evangelizar. E ele falava que às vezes nós temos talvez até medo de colocar né, o clergyman numa foto. E acontece, porque depois disso eu fui ver e falei, no meu perfil não está não. E é verdade, e a gente não tem isso, né? E até nesses pequenos detalhes. No seu perfil não tinha o clergyman? Não, não tem, acho que no meu Instagram não. Tem uma foto que estou aí no Coliseu Romano, né? E não tenho esse perfil. E isso me faz pensar. De dizer, claro, eu falo que eu sou frei, sou padre. Eu falo que evangelizo. Eu não me considero nada das redes sociais, porque não faço muita coisa nem nada. Simplesmente ajudo quando a província precisa de algo. Mas mesmo assim, quem me vê a igreja. Então, né? o senhor já pega a foto como padre igreja. e põe lá. A decisão tem que ser essa, né? Tem que partir de mim e precisa, porque as pessoas também gostam de saber. Gostam de saber e gostam de ver o padre e a freira como padre e como freira. Gostam de ver vestido, com hábito. Sim, Todo uma mundo coisa gosta. que me chama muito a atenção. Em outros âmbitos, por exemplo, quando eu morava na Espanha, você ir vestido de padre estava mal visto, no geral. Mas aqui, não. O povo te pede. Eu às vezes tenho umas ideias medias raras, estranhas, que a mim me acontece o seguinte, quando você vai pela rua vestido de padre, vestido de frei, eu não gosto como as pessoas olham como se a gente fosse um semideus. Isso me dá uma sensação muito estranha. Então, imagina... Mas não é uma sensação de respeito? Não, mas é melhor que eu seja. respeito de parte de vocês, mas eu digo que a gente percebe, né? Imagina, eu sou argentino, gente. Eu sou vaidoso por natureza. Tá? Mentira. Então imagina se eu vou pela rua e as pessoas... Ai, padre, sua bênção, né? Dê a bênção. Eu dou a bênção, claro que dou. Pronto. Mas a questão é, isso vai gerar uma certa vaidade. Então, o que eu faço? Eu sempre falo para o povo, não, eu vou sem nenhuma vestidura, porque só com falar, a pessoa já sabe que sou padre. Eu Mais vou ou pela menos. rua... Eu vou pela rua e muitas vezes eu falo o que for, que alguma pessoa me pergunta, e muitos ficam olhando para mim e falam, de onde você é? Da Argentina. Você é padre? Essa é uma pergunta que me fazem muito. Muito. E eu não vou com o clergyman pela rua, a maior parte das vezes. É algo que se percebe, né? Não sei como percebem as pessoas, mas percebem. Mas é verdade que sim, nos estão pedindo que a gente meio como que mostre o nosso ser sacerdotal, Claro. que mostre o nosso ser. Eu acho que vale a pena. No fundo, temos talvez medo, talvez vergonha, porque a gente pensa que as pessoas, eu pelo menos, pensamos que as pessoas somente veem as notícias ruins da nossa igreja. E a gente não quer ser colocado desse lado. Bom, mas também a gente precisa mostrar o bom, e talvez é uma reflexão para mim, né? Mostrar o bom. E vira um exemplo nossa também, vida. porque muitas vezes pode ter um rapaz que fala, eu já pensei, mas acho que não. Aí vê um frei, porque é jovem, um frei jovem. Aí fala, olha, tem um frei jovem. Aí chega perto, se identifica, acha bacana, vira um exemplo. É importante, entendeu? Acaba se aproximando, vira, como eu falei, um exemplo. A pessoa gosta de ver. Eu falo por minha parte, eu gosto muito de ver um padre, uma freira. Tem até uma história de um padre que foi numa igrejinha, numa cidadezinha da França, não vou saber o nome agora. E a cidade estava assim, a igreja tinha uma senhorinha que ia, outra vazia, ninguém queria saber de rezar, nada, estava bem coisa. E ele falou assim, bom, eu vou começar a dizer que eu estou presente. Ele era um padre jovem, que tinha sido ordenado há pouco tempo. Eu vou começar a me mostrar presente. Ele começou todo dia a sair de batina.
E tudo que ele ia fazer de batina. As pessoas no início olhavam estranho, não sei. Aí um dia se aproximou, outro dia se aproximou, outro depois, posso me confessar? E aí foram vendo que ele era bacana, a igreja começou a encher. E ele foi mudando aquela cidade. Por causa do hábito da veste dele. Isso é muito interessante. Temos o melhor produto, mas a gente Sim. não está dando a conhecer. E a mesma aconteceu em Roma. Isso vale para a comunicação também, porque eu vejo, às vezes, uns comentários tão idiotas que as pessoas fazem em cima de algum post. Essas pessoas raivosas. Teve um sujeito que ele botou assim, quando saiu a notícia: Frei reúne 1 milhão de fiéis 4 horas da madrugada para rezar. O cara escreveu a seguinte frase: eu prefiro que meu filho usasse crack do que fizesse isso. Eu vi esse comentário e pensei, gente, o que está pensando? Não, louco. Está pensando naquilo que escreveu? Preferi que o seu filho usasse... Eu pensei, não, você não ama o seu filho. Não, evidentemente. Você não ama o seu filho. Então, assim, as pessoas, elas têm uma ideia muito errada da igreja. Sim. Porque o que a gente escuta a igreja é muito rica, o Papa vende lá uma obra que tem lá no Vaticano, tem tantas obras lá, pode vender, olha quanto ouro que tem lá, quanto vende, faz não sei o quê. Agora, eles não sabem que as escolas, as faculdades começaram com a Igreja Católica, não sabem o quanto da caridade, orfanatos, hospitais, creches, asilos, tudo, e que a Igreja Católica sustenta até hoje. Por falar do Brasil, né? A saúde. Quem era que mantinha? A igreja, as santas casas. Sim. As santas casas eram a saúde pública do Brasil, do Brasil e do mundo. E do mundo. E as pessoas... E isso ninguém fala. Claro. Isso não fala. Só fala assim, porque fez errado, porque é uma inquisição, porque é opressora, porque é não sei o quê. E ficam bando de papagaio de pirata reproduzindo o discurso que foi ouvido. Sim. Porque se para estudar, se para ver, e se tem conhecimento... A coisa eu vou muda. te dizer uma coisa sem medo de errar. Nenhum município do Brasil, hoje, tem condição de assumir a ação social da Igreja Católica. Não, Olha não só, tem como. Todas as nossas creches hoje, nós entregamos para o Estado. Todas as nossas escolas entregamos para o Estado. Todos os nossos hospitais, postos médicos e de assistência entregamos para o Estado. Quebra. Sim, toda quebra. Comida distribuída. Quebra. Toda ajuda. Quebra. Não tem condição de assumir. Não e se assumir, vai arrebentar tudo. Acontece lá no Marajó, eu estava também na Escola Santa Mônica, que para nós é como uma obra social, né? Tem uns 1.400 alunos, talvez agora tenha até mais. E o que acontece? Lá é uma escola municipal, ou seja, depende do Estado. Porém, a administração está com os agostinanos recoletos. Mas vocês sabem que aqui no Brasil, ou é do Estado ou é privada. Mas lá, como não tem condições de ter um colégio privado, nós fazemos um comodato, um termo de cooperação com o município. E a nossa grande batalha é, lamentavelmente, os sindicatos que se querem meter lá. E você vê que em todas as escolas que se meteram neles, falta merenda, faltam materiais e as crianças nunca chegam para fazer nada. E na nossa escola, nunca falta merenda. A gente até coloca muitas vezes quando falta o uniforme escolar, as ajudas. E a pergunta é, como é que isso se mantém? Como é que isso se mantém? Tem projetos de dinheiro direto na escola. E a gente faz com que esse dinheiro fique direto na escola. Porque é para isso. Mas você precisa aprender a administrar. Senão não tem como. E sim. Assim como isso, muitas outras obras, é verdade. Se a gente sair, vamos ver quanto tempo se mantém. Não se mantém. Simples. Não se mantém. Nós estamos aqui, nós temos o Pão de Fátima. O Pão de Fátima é uma obra social em que nós distribuímos ainda hoje 5.000 pães por dia. Nossa. 5.000 por dia. Então o senhor multiplica aí vezes 6 dias que nós distribuímos, de segunda a sábado. Então são 30.000, não é isso? Vezes 4... são 120.000 pães mês. Ainda, nós já fizemos 12 milhões de pães, da pandemia para cá. Nossa. Agora nós vamos inaugurar um centro médico para 30.000 atendimentos ano. Isso custa. Claro, tem um preço. A caridade custa. E assim, o que o senhor estava dizendo, o Papa mesmo agora criou uma comissão no Vaticano
porque a Santa Sé passa por dificuldade financeira. Passa. Financeira. Agora, eu não sei de onde os católicos inventaram que a sacola da igreja precisa receber moeda. Acontece muito. Acontece. Eu não sei na Santa Mônica. Aqui, em um monte de outros padres que conversam comigo, é moeda pura. É moeda. Não estamos aqui reclamando do dinheiro de ninguém. Mas não se sustenta uma obra católica, nem pequena, nem média, nem grande, com moeda. Sí, eso que a veces se confunden, ¿eh? O como ven un templo bonito, bem cuidado, como que isso é possível, ou falam que não, que vocês têm muito dinheiro, por isso são assim. Sim, as pessoas confundem muito. Pior que confundem mesmo, é verdade. Acha assim, não precisa de nada não, tá tudo Não, ótimo. e Mal sabe. E um dos mandamentos da igreja, que é manter a igreja nas suas necessidades, parece que não existe. E olha que aqui no Brasil temos uma pastora muito boa, que é do dízimo, né? Na minha terra, na Argentina, é pior ainda. É pior? É pior, sim. Nossa. Teve até um padre argentino que esteve falando lá de um programa que tem a igreja, porque lá tem um grande problema com o Estado, que dava esse dinheiro para os bispos, não sei o que agora não dá mais. Como assim o Estado dava dinheiro pro bispo? Sim, porque depois de que, numa época, o governo tomou muitas terras da igreja, em compensação, durante muito tempo, o governo dava uma espécie de salário aos bispos. Mas era para uma compensação para manter o estudo dos seminários. Uma compensação histórica. Só que teve esses governos de esquerda, né, que começaram a levantar calúnias, falavam que o governo tinha que gastar por cada pessoa batizada numa paróquia, tinha que pagar e que os bispos iam lá com a lista. Tudo mentira, né? Mas, bom, a questão é que os bispos da Argentina falaram, tá bom, se esse é o problema, então a gente não recebe mais. Muito heroico. Mas 3 meses depois começaram a ver que as coisas não davam certo, né? E, bom, eles têm um plano para ver se conseguem realmente fazer que a igreja se sustente. E deram palestra lá nesse congresso de comunicação também. É difícil porque a gente também, lá na Argentina, nós não sabemos falar muito para pedir dinheiro. Porque parece que quando o padre te pede dinheiro, está errado. Não, mas não está. Não está Quem porque... é que vai sustentar o padre, pelo amor de Deus? Até Jesus tinha o Papa pessoas... vai fazer um pix? Claro, isso é... Claro que não. Não é? Não, o bispo vai fazer um pix? Claro que não. Então, isso é um assunto que a gente tem que tratar na igreja. Por mais que as pessoas falem e batem, não sei o quê, não. São os fiéis que têm que manter o culto. Sim. E ponto. E a caridade também. Eu não tenho problema, desculpa que te corte, eu não tenho problema nenhum em que as coisas sejam bem esclarecidas, que você possa colocar mensalmente, olha, entrou tanto dinheiro para isso e a gente gasta nisto. Eu não tenho problema nenhum em fazer isso. Mas é necessário sim ter essa consciência, sim, é necessário. E falar, né? Só que nos dá vergonha muitas vezes. A gente, bom, sempre que a gente pode aqui na Ânima, a gente fala isso. Porque a gente fala para conscientizar quem está na igreja lá no Tocantins, quem está na igreja no Rio Grande do Sul, porque todas as igrejas precisam. Então a gente está sempre falando isso para que a pessoa possa ajudar a sua igreja, a sua paróquia. É importante, né? E não achar que, eu vou lá dar R$3 e tá bom, boto na sacolinha R$1. Eu fiquei muito impressionado lá na missa em Santa Maria Maior, eu só escutava barulho de moeda. E com muita gente que tem poder aquisitivo. Podia botar 2 euros, 5 euros, 10 euros, 20 euros. Moedinhas. E aí bota moeda. Joga moeda. Como se sustenta um negócio daquele com moeda, gente? Não tem condição nenhuma. Nem o pequeno, nem o médio, nem o grande. Nenhum. E aí a gente vê pessoas de forma heróica, né? Heróica mesmo, tentando fazer milagre para mudar 20, 30 metros quadrados de piso de uma igreja, de uma capelinha, para consertar um telhado de uma capela, umas freirinhas fazendo bazar, fazendo isso, fazendo aquilo, enquanto os fiéis podem ajudar. E eles precisam descobrir o valor do dízimo, precisam descobrir a alegria em doar. E a bênção que é você poder doar. É melhor você doar do que você pedir. Concorda? Sim, totalmente. Imagina, nas igrejas antigamente se colocava, este vitrô foi feito pela família tal, esse banco foi pago por tal, foi banco. E é uma maneira de dizer, bom, até os tijolos desta igreja
cada missa que se celebre, cada Eucaristia, teu nome vai estar sendo lembrado. Só pelo que você fez, né? E não é uma questão simplesmente material. É também espiritual porque você reza pela pessoa. E mantém, porque todo mundo gosta de ter uma igreja bonita. Todo mundo gosta de ter ar-condicionado na igreja, no calorão que temos aqui no Rio. Mas quem gosta de dizer, não, eu sou dizimista e vou estar aí mês a mês Vou ajudar ajudando. a pagar a conta de luz. Claro. Não é? E que é Porque bastante ainda cara, tem né? outro fenômeno, que as pessoas acham que a igreja não paga os impostos, não que paga a isso. luz e não paga a água. Não, Eu que não sei isso. de onde tiraram isso. Não sei, mas não. Pagamos. Pois é. Pagamos sim, pagamos sim. Paga tudo direitinho. paga, claro. E aí, se não pagar, corta tudo. Corta, imagina. Ah. Não, a gente Imagina, tem que cortar pagar, a luz do sim. templo. Não, claro. Misericórdia. Sim, Vai celebrar com vela. claro. Bom, voltando então para o nosso Ao início. jubileu. Jubileu. Ao jubileu, ao Mas jubileu. esses assuntos todos têm a ver com o jubileu. Tem a ver, porque se o jubileu é também uma forma de termos a pena do nosso pecado apagado, Uhum. ok? É por essa igreja que nós estamos falando aqui. Essa igreja que necessita também do fiel. Isso é uma matéria de jubileu, que a gente falar, olha, nós estamos no jubileu, vocês estão indo a Roma, hordas e hordas de gente, mas atenção, hein? As nossas paróquias, todas, e o Papa não pode passar necessidade. Claro. No mínimo, tem que ter o necessário do mês. Não precisa sobrar o dinheiro, mas ao menos o necessário do mês, né? Você vai lá pedir perdão a Deus, vai confessar, vai à missa, né? Vai passar na porta santa, vai passar na porta do confessionário, vai pedir a Deus a indulgência plenária, mas não tem a cara de pau de ajudar a sua própria igreja? Ah, então não vai no jubileu não, meu irmão. Misericórdia. Sim, mas É falta de coerência. temos que ter consciência disso, sim. Parece uma coisa assim, eu só vou usufruir, eu vou usar, Não é o usufruir, shopping. usufruir, pronto. E tem outra, Claro. e tem outra. O sujeito vai no shopping e paga 30, 40 reais no estacionamento. Vem na igreja, paga 2 reais no estacionamento e reclama. Sim, a mim me aconteceu com pessoas perto, quase família, né? De dizer, você sabe, Juan, que esteve lá no Vaticano, já faz anos isso. E falava, mas eu acho um absurdo, você tem que pagar para entrar nesse museu do Vaticano, vocês que são ricos. E eu falei, entra no museu de graça. Entra no Louvre. Entra de graça, depois falamos. Né? Ou seja, qualquer outro tipo de museu... Tem um dia que Tem é de o graça. domingo, Sim, tem o domingo que é Tem de o domingo graça. que é de Tem. graça. Só que Mas- imagina para manutenção daquilo, restauro Não, das imagina. obras. Na Capela Sistina tem um pedaço que eles deixaram, uns quadrados assim, que você vê que tá preto. Era como estava a Claro, sim, pintura antes de eles precisa restaurarem. manutenção. Eles deixaram para as pessoas verem. Que aí aquela cor toda bonita não estava aparecendo. Porque a poluição, né, o tempo vai apagando o negócio. Dos quadros todos, das imagens, imagina. Como é que se mantém aquilo? Né? Imagina, tem que ter funcionário. Exatamente. tem que ter Pandurice não poder pagar uma entrada, poder ir no museu só porque o museu é do Vaticano? Mão de vaca. Claro, Mão de porque vaca. a outro sim que quer pagar, né? Como é que chama na Argentina aqui? É mão de vaca. A gente, como é que chama? Pijoteiro. Pirroteiro. Pijoteiro. Seus pirroteiros. Pirroteiro, é um pirroteiro. Pijoteiro. Eu vou até anotar. Pirroteiro. Pirroteiro. Que não gosta de gastar. É isso, é uma mão Isso de mesmo. vaca. Sim, apenas acontece muito. É como o adolescente que está na tua casa, sei lá, e pretende fazer tudo, mas até que ele vira adulto e tem que pagar as contas, né? E muitos têm isso na vida. Ah, não, na minha casa eu tomava Coca-Cola todo dia, não sei o quê, usava isso ou outro. Agora que moram sozinho, Ah, eu me lembro muito claro. do Monsenhor Develar, que ele todo domingo vinha aqui celebrar a missa. Ele é falecido, né? Ele vinha celebrar a missa. E para a TV, que a gente transmitia para a TV Brasil, e a gente tomava um café da manhã antes. Às 7 horas da manhã a gente estava Era tomando uma café aula. da manhã Aham. para depois da missa. Ele contou uma vez que ele falou, e cada hora vinha um assunto, era muito legal as conversas com ele. E um homem muito inteligente, com muito assunto para contar. Ele falou, tinha um paroquiano lá meu que ele vivia reclamando com o filho. Meu filho, a conta de luz está alta, apaga a luz. O menino saía do quarto, deixava o ar-condicionado ligado, luz acesa do banheiro, luz acesa, não apagava nada. Aí até que o menino foi para a faculdade, aí não sei se saiu da faculdade, começou a trabalhar, ele falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, algumas coisas você precisa pagar agora. Uma das coisas vai ser a conta de luz. E deu pro cara lá pagar a conta de luz. Ele falou que o filho começou assim em casa,
pai, olha só, sabe aqueles lustres que tem 5 lâmpadas na sala? Pra que tanta luz na sala? Claro. Vamos desaparafusar e uma só basta. Aí ele, olha só, tá vendo? Sim. Antigamente deixava tudo Nada ligado. como Agora tá doer no bolso. desaparafusando as Sim. luzes pra deixar uma só. O isso bolso é aí. o que mais dói, né? Mas a Bíblia fala, não podemos servir a Deus e ao dinheiro. A gente fala que serve a Deus, bom, então o dinheiro não pode ser o principal na tua vida, né? Não, Sim. é só um meio para fazer é um as meio coisas. para fazer as Como coisas. é que a gente sim. compra pão para dar para os pobres? Imagina. Eu chego lá e digo pro cara, Deus lhe pague? Claro, não. Imagina. Pronto, tá pago. Não, porque é muito bonito falar, ai, que bonitinho, como a igreja ajuda. Diz, tá bom, você não é igreja, você me ajuda. Me ajude a ajudar. É isso. Desse jeito, né? É exatamente isso. Sim. Bom, voltando ao jubileu, eu sei que a história toda é jubilar, mas Jubilar. pro assunto da pessoa ter, pro assunto essencial Da lá indulgência. da indulgência. Que também não é venda de indulgência. Eu estou falando Não, do dinheiro claro. aqui, é ajuda. A indulgência é gratuita, né? Totalmente Mas bem gratuita, que você não paga para não indulgência. se paga para indulgência. Não. Porque senão a pessoa pode achar, né? Vai vou dizer que é lá- venda de indulgência. Não. né? Se eu não. contribuir, então já Não, tô fazendo, já tem não. indulgência. Não, isso não. Pois é. Não, sabe Absolutamente. Sabe alguém pensou isso? Não sei. Não, né? a galera que assiste a gente é inteligente. É, Eles não inteligente. pensam isso. O pessoal aqui é animado, é da Anima. O pessoal não muito pensa essas bem. coisas, não. Anima. Não, mas o legal aqui é que a gente tem muitas pessoas que são convertidas há pouco tempo assistindo. Ah, E que elas bom. estão sendo formadas pelos nossos episódios. E escrevem pra gente dizendo, olha, eu voltei para a igreja a partir da Anima, eu aprendo com vocês. Hoje eu recebi um depoimento muito bonito de uma pessoa que falou que ela... começou a acompanhar a gente, ela falou assim, eu comecei a apaixonar, eu assisto 2 episódios por dia trabalhando, eu acho que ela é artesã. Então ela vai fazendo artesanato e bota os ouvindo. episódios e vai ouvindo, vai vendo. Aí ela falou, com isso, eu já leio os livros que vocês indicam nos episódios, ela falou que leu agora Todos os Caminhos Levam a Roma, do Scott Hahn. Aí ela falou, pesquiso as pessoas, vou atrás dela, de um padre, uma pessoa, um filósofo, um teólogo que vem, aí vai estudar com elas. Então ela falou assim, eu tenho aprendido muito com vocês. E eu voltei à igreja e a tudo a partir daí, né? E estou me aprofundando. Então isso é muito legal. E por isso que a gente fala muito aqui das pessoas, né? E que é importante esclarecer para elas. E é por isso que a gente fez questão hoje que o senhor viesse para falar justamente do jubileu, para isso ficar muito claro na cabeça das pessoas e entenderem que não é venda de indulgência, que não é passe de mágica, que tem os requisitos. Eu queria que o senhor falasse novamente para as pessoas entenderem o passo a passo que tem que ser feito para lucrar as indulgências. Bem, eu vou falar da minha experiência lá em Roma, mas isso serve também para as igrejas aqui do Rio de Janeiro, por exemplo. Essas Ou pessoas do estão Brasil todo, do interessadas. mundo. Que tem gente que assiste a gente na Alemanha, em Portugal, em vários lugares. Tudo bem. Qualquer igreja jubilar que tenha aí perto da sua casa. O que você tem que fazer primeiro é ter essa intenção de dizer, eu quero mudar minha vida para melhor. Não significa que somente as pessoas que estão no pior momento da sua vida. Não, sempre podemos mudar para melhor. Depois disso é procurar confessar-se, né? Uma vez que você se confessa, aí sim vá até a Porta Santa ou até a igreja jubilar. Uma vez que você faz sua peregrinação até essa igreja ou até a porta, você tem que rezar Pai Nosso, Ave Maria e Glória pelas intenções do Papa, rezar o símbolo da fé, ou creio, né? Qualquer um dos dois. E depois disso, você precisa participar da Santa Missa e comungar. E com isso, você já lucra uma indulgência plenária. Eu fiz isso quando fui a Roma, que a gente fez a nossa peregrinação desde a via... Como já se me esqueceu o nome agora. Conciliação? Reconciliação, da conciliação. Aí você tem a cruz do ano jubilar, né? Você faz a sua peregrinação, aí tem uma série de textos, tinha salmo, tinha leitura bíblica, Sim, tinha isso, a gente fez meditação. também, É muito bonito ir Sim. fazendo isso todos juntos como grupo. E essa é a tua peregrinação. Uma vez que você entra, passa pela Porta Santa, obviamente, você vai percorrendo com todo mundo, chega em certo momento que você reza frente à tumba de Pedro, você reza o creio, Pai Nosso, Ave Maria, Glória, depois você continua caminhando e nós tivemos Santa Missa na Capela de São José. Então nós fizemos todo esse percorrido. Previamente já estávamos confessados. Mas se não, se você precisar, em todas as igrejas você pode encontrar um padre para confessar você.
Isso, e as pessoas têm muita dúvida disso. Ela lucra indulgência para ela própria, mas aí ela vai um outro dia numa igreja jubilar, ou a Roma, na Porta Santa, enfim. E aí ela vai lucrar indulgência. Ela pode lucrar indulgência também por uma pessoa falecida, não é Sim, isso? pode. Isso. Agora, as pessoas também perguntam assim, e posso lucrar para uma pessoa viva? Para a pessoa viva, a ver, convida ela a fazer. Isso. Exatamente. Para falar de maneira... Convida a pessoa a ir junto com você e vocês juntos Isso. fazem. É isso aí. Então, por você e pelos falecidos, você pode aplicar sem indulgência, E pode mas ser uma indulgência por dia, né? uma indulgência por dia só. Sim. É porque se uma pessoa vou 15 vezes à missa num dia, cada Não, hora imagina. Ou imagina que eu começasse a entrar e sair na Basílica de São Pedro e Dando passasse voltas. 15 vezes pela porta. Não, valeu Fica uma. girando. Não, fica só uma, né? Não tem como. Não tem como. Dando voltas. Um dia, uma Eucaristia, uma oração. Isso. Mas pensa que são mais do que 365 dias. Claro, Você pode tirar muita gente do purgatório. muita gente. Você pode tirar sua mãe, seu pai, Os avós. seus avós, Bisavós, seus tataravós. bisavós. E essa Trisavós. turma que está no purgatório espera de você essa ação. E depois que você tirou... Imagina a pessoa no botou todo purgatório. mundo, você ainda Não, pode o falar... cara vai fazer, ele vai me ajudar. Não, vamos supor, você já falou por todas as pessoas que você conhecia. Você pode falar assim, então por uma alma que tá no purgatório está precisando. Não sabe Pronto. quem é. Sim. Um agostiniano recoleto, bom, agostiniano na verdade, muito famoso era San Nicolau de Tolentino, que ele era meio místico, né? E quando ele rezava a missa, sempre oferecia missa pelas almas do purgatório. Ele foi famoso porque ele veia as almas. Como é o nome dele? São Nicolau de Tolentino. São Nicolau de De Tolentino. Tolentino. Então, esse santo foi famoso depois na nossa história, né? Porque ele rezava e que as almas do purgatório fazia que fossem para o céu. É muito interessante, além que as almas do purgatório, uma vez que elas conseguem estar na glória do Senhor, nos céus, elas podem oferecer favores a você. Obviamente que nós não vamos fazer isso por dizer, bom, eu quero um favor muito importante, vou agora, vou em todas as igrejas do Rio para conseguir muitas almas que me ajudem. Não, não por isso, não seja por isso, mas sim que elas são muito generosas. Certamente, o sujeito está no purgatório, todo lascado, vai para o céu. Ele minimamente vai dizer que eu vou rezar para aquele cara ali que rezou por mim. E interceder E totalmente. São Nicolau de Tolentino falava alguma coisa como era o purgatório? Ele deixou isso descrito em algum momento ou não? Não, ele que, só, não ele que só eu lembre, mas sim que ele rezava para que as almas do purgatório possam ir para o céu. Ele era um místico, ele falava com Nossa Senhora. Nossa Senhora teve também uma vez, ele ficou doente e falou a Nossa Senhora que ele tinha que pegar pão, molhar na água, rezar e comer. E aí o santo falou, bom, não sei se isso é uma medicina, mas por obediência à nossa mãe eu vou fazer. Não vai que ele fica curado. Pela obediência às palavras da mãe. Então é muito forte isso, né? Com Todos certeza. os dias 10 de setembro, que é o dia de São Nicolau de Tolentino. 10 de setembro? 10 de setembro. Ele é de onde? Ele era, acho que espanhol. Posso te procurar? É da Itália, com certeza. Ele é de da Itália. Tolentino. De Tolentino. Só que não lembro onde é que ele nasceu. Porque Tolentino onde viveu, né? Não Aham. lembro onde foi que nasceu, mas eu eu não sei posso onde é te Tolentino. procurar. Onde é Tolentino? Na Itália. É na Itália? Então, ele, dia 10 de setembro, quando nós fazemos nossa missa lá na Paróquia Santa Mônica, aqui na Paróquia Santo Agostinho, São Januário, todos os agostinianos também, nós repartimos um pãozinho. Depois da missa, a gente faz a bênção e reparte o pão de São Nicolau de Tolentino. Para que você interessante. chegar em casa, Molhar. molhar na água, rezar e comer. Que legal. É uma não tradição sabia. bonita que a gente Mas isso tem. faz aqui no Rio de Janeiro também? A gente faz. Lá na Santa Mônica? Na Santa Mônica fazemos. No dia 10 de... Setembro. Não, mas aqui também deve fazer, né? Acredito que sim, aqui na Barra, na paróquia. sim. Aqui Sim, na Igreja Santa- Nova. que amor. É Igreja Santa Rita, Santa Rita. mas continua chamando Paróquia Santo Agostinho. Mas Ah, a é? igreja é dedicada a Santa Rita. Ah, Sim, acredito que sim. interessante, eu não sabia disso. Olha como é que a nossa igreja é rica. Eu não comecei Eu não conhecia dizendo Mas São a- Nicolau de Tolentino. A gente não fala dos nossos santos. Pois né? é, olha só. O santo que mais fez caridade na nossa ordem é Santo Tomás de Vilanova, que é o nosso padroeiro. Ele foi o primeiro bispo, porque foi bispo de Valência, ele é espanhol, é o primeiro bispo a criar um seminário no mundo, né? Nossa. E ninguém sabe disso. É verdade. Não é. Tá aí, eu também nunca soube disso.
Eu posso deixar para vocês, temos uns livrinhos com nossos santos, posso deixar para que vocês possam ler. É uma Olha, história que muito legal. simples de cada uma, Sim, pouquinha sim. coisa, Mas é mas interessante. vocês podem ter Agora, para as pessoas ideias que estão em deles. casa assistindo, podia falar um pouco sobre Santo Agostinho. Sobre Santo Agostinho? Eu acho importante, porque às vezes a pessoa fala, não conheço Santo Agostinho. Eu conheço a história de Santo Agostinho, mas muita gente não conhece. Eu não conheço tão profundamente. Não, Eu conheço o que o profundamente geral também não sabe. conheço. Mas para as pessoas entenderem a importância de Santo Agostinho. E Santa Mônica com ele ali, né? Porque é a dupla... Para Santo Agostinho, a gente deveria fazer pelo menos uns 15 podcasts, né? Não tenho dúvida. Então, Podemos fazer, não tem problema não nenhum. tem como, né? Não tem a menor dúvida. Você quer falar de Santo Agostinho, você pode falar de filosofia, pode falar de teologia, pode falar das paixões, pode falar do drama da vida, você pode falar do que você quiser. Porque ele foi um cara que era muito inteligente, ele estudou bastante, ele viajou, ele é um cara com muitos amigos, ele teve sua amante ou namorada, teve um filho, depois morreu o filho, ele foi monge. E já pensou se padre. tivesse hoje, assim, tipo, eu sou tataraneto de Santo Agostinho? Já pensou? Não, mas Adiodato, o filho dele, faleceu, mas Pois não poderia morreu. ter sido, né? Então, Santo Agostinho tem uma riqueza tremenda. Eu, às vezes, lá na paróquia, sempre que me toca celebrar Santo Agostinho, eu sempre começo falando o seguinte: bom, muitos de vocês falam de Santo Agostinho, do meu pai ou do nosso pai Santo Agostinho. Desculpem a palavra, safadinho. O safadinho? Que virou santo. E aí falou, e eu fico muito bravo. E aí começo a falar da vida de Santo Agostinho, das coisas que ele fez, das cartas que ele escreveu, das homilias que tinha, dos tratados de graça, tratados sobre a Trindade, do comentário Sermão da Montanha, do comentário de São João, do comentário Salmos. É um dos poucos padres da igreja que nos fez o comentário completo a todos os salmos que temos na Bíblia. Então, tem uma riqueza, Santo Agostinho, tremenda. Ele fala praticamente de todos os temas que você achar que alguém falou. Nós temos um pequeno dicionário, assim, de bolso, né? Assim, de Santo Agostinho. E agora temos a versão portuguesa também, que graças a Deus eu consegui. Então, você pode ir buscando por tópicos de amor, de graça, de alma, de Pelágio, de O que diversas é Pelágio? coisas. Era um senhor que era o fundador do pelagianismo, destes que brigavam com Santo Agostinho, dizendo que você não precisa da graça para ser santo. Sim. E Santo Agostinho, totalmente contrário, né? Precisa Eu totalmente da achei graça. que estivesse falando alguma palavra argentina que eu não estava entendendo o que é. Não, do pelagianismo. seria. Tipo, como é que é? Pirroteiro. Pirroteiro. Tipo, Pelágio era uma palavra assim. Não é isso não. Bom, então não sei que outra coisa querem que fale sobre Santo Agostinho. Só Homem saber de que Santo paixão. Agostinho, por exemplo, eu sei que ele tem uma riqueza muito grande, mas a história de vida dele, no sentido não do que ele deixou de conhecimento, de escrito, disso, mas a história de conversão dele, as pessoas gostam muito de ouvir isso, né? Sim, é muito interessante. Muito interessante. Então, é isso, para as pessoas entenderem o que ele era, o que ele virou, porque ele tem uma grande importância para a igreja. Sim, mas não só para a igreja, para pessoas que não são nem Sim, católicas, verdade. leem ele como um Verdade. filósofo. Sim, verdade. Você quer conhecer ele, além de ter essa biografia escrita por um amigo dele, você tem as Confissões, que é um dos livros mais famosos que tem Santo Sim. Agostinho. Cidade de Deus também é espetacular para você ler, mas de repente é melhor começar por Confissões, onde ele mesmo vai descrevendo a sua vida e ele vai falando das fases ou etapas que ele foi vivendo, né? Uma coisa muito interessante é que quando você lê um escrito de Santo Agostinho, você às vezes sabe qual é a data mais ou menos que ele escreveu, porque ele até comenta. Você sabe o que estavam comendo, quem estava aí, se fazia frio ou fazia calor. Tem um escrito sobre Beata Vita ou a Vida Feliz, que era para o aniversário dele. Ele fala que estava a Mônica passeando daqui para lá, não sei o quê. De repente estavam falando e fala, bom, e Mônica falou, sim, muito bonito, mas tem que comer. Coisas assim, bem da vida. Então, quando você lê esses escritos, você percebe que é um coração que lhe fala a outro coração. É um encontro entre corações. Obviamente que eu sou suspeito de falar porque sou agostiniano Recoleto, mas eu sinto que um cara que te demonstrou que as tuas fibras mais íntimas, o que você mais deseja, o que você quer, isso pode estar em harmonia com o projeto de Deus. A tua paixão, a tua força vital, o teu desejo pode estar em harmonia com o projeto de Deus. E isso é fantástico.
Porque ele é um homem que tinha muitas paixões, só que estavam todas desordenadas. Desordenadas. Graças a Deus, o homem contemporâneo não, né? Todo mundo está todo certinho. Completamente ordenado. Ninguém perde tempo nas redes sociais. Não. Ninguém está cansado durante o dia quando tem que trabalhar ou estudar e depois de noite de repente acorda. Ninguém está Não, desordenado. imagina. Isso era só na época de Santo Agostinho. Imagina, ninguém fica irascível, ninguém tem Não. falta de paciência, Nada, ninguém toma ribotril. nada, Imagina, nada. estamos todos organizados. Então, Santo Agostinho nos demonstra que quando a gente não consegue organizar nossos amores, a gente se desintegra. Que é o que sentimos nós. Nós nos sentimos abatidos, cansados, sentimos que não fazemos o que temos que fazer, que perdemos muito tempo, mas de repente quando vamos dormir queremos fazer mais coisas e nos ativamos. Estamos desintegrados nesse então. Então, quando você reorganiza o que mais ama e depois começa a colocar numa escala, quando você reorganiza os teus desejos, é aí que você se reintegra como ser humano e é aí que começa a tua caminhada. E ele percebeu isso na sua própria vida. Ele viveu isso, ele comenta isso nas confissões, ele comenta isso na Cidade de Deus, ele comenta isso em cartas, em sermões, e isso é o grande legado que ele deixa para todos nós. Que a tua vida, sendo dinâmica, sendo cheia de paixões, pode ser organizada. E pode ir correndo, né? Por isso sempre ele fala, o nosso coração está inquieto, mas descansará em Deus. Mas aqui está inquieto. E esse desejo de Deus já é o teu caminho, já é a tua oração. Que maravilha. Posso continuar durante horas, então melhor me cortar. Melhor, porque eu sou suspeito de falar de Santo Agostinho. Também, Essa né? tá boa. É uma riqueza das que temos que dar a conhecer. É verdade. É o padre mais comentado de toda a nossa história. Até em documentos da igreja, teve um frei que é também da minha cidade, que estava no noviciado, ele fez um pequeno estudo e começou a contar o número de vezes que falam de Santo Agostinho em documentos da igreja. Era pelo menos um 70% de todos os documentos que falavam. Caramba. E às vezes falamos, porque o Papa Bento era agostiniano. Não somente ele, muitos escritos anteriores a ele também citam muito Santo Agostinho. Na liturgia das horas, que a gente faz todos os dias, muitas vezes aparecem escritos dele, de sermões, de cartas, ou comentários sobre ele. Então, são uma pessoa do século IV ou V que tenha escrito coisas que ainda hoje são importantes para nós, é para pensar. É temporal, né? Não tem tempo para ele. É atemporal, porque ele falava como ser humano que é. E mesmo que a nossa técnica mudou muito, nossa natureza não sei se mudou tanto. Não mudou nada, tá a mesma coisa. A natureza do ser humano, É isso, a técnica sim, sim. melhorou muito. Mas nossa natureza, o que a gente deseja, o que a gente gosta, não gosta, faz, Sim. deixa de fazer, o básico não mudou. Com Então, por isso certeza. ele continua sendo atual. Continua. Sim, atualíssimo. E isso quer dizer que todos os agostinianos recoletos têm que ser igual ao mestre. Temos. Só que comparar-se com Santo Agostinho é difícil, né? Não precisa comparar, você só precisa chegar lá. Imagina, eu não chego nem sequer à parte baixa do pé. Imagina, Mas deseja, nem mas sequer. deseja. É isso, tá desejo. ótimo, isso Estou já tá muito inquieto. bom, isso aí. Olha, como agostiniano recoleto, eu estou inquieto. Mas Isso. sei que ao lado do meu pai, a gente ainda Mas o falta filho muito. se parece com o pai, então, né? Às vezes Os filhos sim. se parecem com o pai. Mas nos parecemos porque fazemos chorar a nossas mães. Isso. Como ele fez chorar a Santa Mônica, né? Sempre fala nisso. Todo agostiniano tem sua Mônica que chora, coitada. Oh, fala meu nisso para minha mãe, fala nisso. né? Sua mãe, né? Sempre fala nisso. Eu tenho uma última pergunta para fazer, mas antes da última pergunta, gente, eu quero dizer que eu tô precisando de remédio para memória. Porque no início era para eu falar da loja, eu não falei nada da loja. Olha como é que eu tô, Sério? gente. Nossa. Tem uma pergunta importantíssima para fazer pro Frei. Mas antes disso, gente, desculpa, mas a cabeça, não sei o que tá vendo aí, ginkgo biloba. Ginkgo biloba? Como é o nome do negócio? Ginkgo biloba. Pois ginkgo é, biloba. vou comprar isso, tá vendo só? Mas olha, gente, temos aqui São Bento, olha que Bonitão lindo. pra caraca muito esse, hein? bonito esse São Bento, da Muito loja bonito. Ânima. Olha que lindo ele. Na loja Ânima temos São Bento. São Bento. Temos este terço também, que lindo. Como tem vários outros terços também. Temos também
o nosso livro Fátima, que era para eu ter dado no início de presente pro... Não deu? Não dei, ficou tudo Não, aqui. não, na minha não, cabeça. Deixa eu ver se eu assinei. Não sei nem se você me deu para assinar. Viu? A minha cabeça tá É, ruim. olha, Tá gente, ruim. Ó, a minha cabeça tá- capítulo especial. É bom que a médica acaba A de minha chegar médica ali. acabou de chegar. Por favor, Sim. adentrando Doutora o Vanessa recinto Vinck. aí. Muito E eu bom. quero dizer, e- doutora Vanessa, que eu tô esquecida. Não, Nem falei da muito loja obrigado. do início, tô no Muito final obrigado. do programa. Não Eu falei nada. quero Tô dizer- precisando de remédio pra memória. Eu quero tá dizer, bem? doutora Vanessa, que eu não tenho mais um suplemento. Tá Ela certo? tá rindo lá. Há 20 dias eu estou em crise, sabia, padre? Não, para de falar Eu isso, ó. estou. Nossa. Para de falar isso porque eu tô precisando agora de remédio pra Eu memória. estou em tá? crise, porque a Agora minha eu tenho- médica não me dá mais Preste suplemento. atenção. Eu tenho Nossa. tremores, ó. Tremores. Ela não. Presta atenção agora. Olha só. Antes da benção final, gente, que o nosso querido Frei Juan vai dar a benção final, eu tenho uma pergunta importantíssima pra te. Agora eu vou saber mesmo se o seu coração é brasileiro. Não me pergunta de futebol, por favor. Pelé ou Maradona? Não. Agora que eu vou saber. Pelé é melhor que Maradona ou Maradona é melhor que Pelé? Messi. Não faremos nem de Pelé, nem de Maradona. Não faremos nem de Pelé, nem de Maradona. Fala então de Cristiano Ronaldo, por exemplo. Eu continuo argentino, mandou Continuo, um Messi, gente. Ele continuo. continua argentino. O Sim. coração tá muito mais argentino do que brasileiro, mas tudo bem. Então, eu quero dizer que quem foi que estava brigando com alguém que virou e falou assim: e quer saber o que mais? Pelé é melhor que Maradona, e saiu bravo assim. Saiu Jogou na correndo, cara. nossa, de repente com algum argentino. Bom, Era algum argentino. vocês me deram um presente, eu também trago presente para vocês. Não sei se Opa. conhecem que nós temos a advocação de Nossa Senhora da Consolação e Correia, que todos os frades, toda a ordem está consagrada. Conhecem essa advocação? Não. Bom, você ir na Igreja Santa Mônica, olha para o altar, na esquerda está ela, Nossa Senhora da Consolação, na direita está Santa Mônica. Então, é uma devoção bem antiga, e que nós os frades temos essa correia, né, que é uma lenda que falam que uma vez Santa Mônica estava chorando muito pelos pecados do seu filho. Então, rezando, a Virgem se apareceu para ela e falou: utiliza essa correia aqui, cingida, e teu filho e você vão poder guardar a castidade e a continência. Né? que Então, lindo. nós Sério? no nosso hábito temos a Ah, eu vi, correia. até Bom, ali, é né? a Sim. parte, é o voto da castidade que a gente tem nessa correia de couro. E bom, aí temos um pequeno devocionário para que vocês possam conhecê-la. Temos novena, temos o terço de Nossa Senhora da Consolação, que todo sábado se faz na paróquia, Ah, depois que da missa legal. das Ah, 9. que lindo. E bom, para que vocês conheçam, essa é uma fotinho pequena da imagem que temos na igreja. Linda, Ah, linda, linda. linda. Muito obrigada. Obrigado, Que viu, Nossa padre? Senhora possa, Aqui, Devocionário. gente, ó. Esse possa devocionário. realmente estar presente na vida de vocês, que está Amém. Nossa Senhora, né? Amém. Que possa também ser o vosso consolo nas aflições. Muito Amém. bem, então o padre Muito vai dar a obrigada. bênção agora. Claro, sim. Para nós, claro para quem que está sim. em casa assistindo. Muito bom. O Senhor esteja convosco. Está no Está meio, no meio de de nós. nós. Por meio da poderosíssima intercessão de Nossa Senhora da Consolação e Correia, de nosso Pai Santo Agostinho e Santa Mônica, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado. Amém. Obrigado a vocês. Muito obrigado, Frei Juan. Olha, gente, quem quiser mandar alguma mensagem pro Frei Juan é @Juan com NMA.BSL. Gente, a gente vai botar escrito. vai escrever, que é mais vai fácil. escrever. E tem também @OAR. Santo Tomás. Santo que é o- Tomás. É o Instagram da nossa província. Muito bem, que a gente também vai botar Isso. escrito. O Instagram institucional. Que a Ah, gente muito tenta bem. fazer a nossa evangelização por aí. Ótimo. Vamos colocar. Tá, Tá bom. bom. Muito obrigada, Obrigado. Frei. Obrigado, eu que agradeço. Que Deus abençoe hoje Amém. e sempre, né? Amém, Amém. amém. Gente, um beijo grande, viu? Deus abençoe você. Até a Valeu, próxima. gente. Tchau.